Há 300 anos, os mares do Atlântico Norte eram dominados por frotas navais britânicas com centenas de canhões e milhares de marinheiros bem equipados, mas os piratas que enfrentavam invernos a menos 15 graus em navios de madeira sobreviviam sem qualquer fonte de fogo. Enquanto a Marinha Real perdia até 40% de suas tripulações para o frio em expedições árticas, corsários em embarcações de apenas 20 metros desenvolveram técnicas de sobrevivência que desafiavam a morte por hipotermia. Eles dormiam em turnos de 4 horas, amontoados em grupos de 6 a 8 homens, usando o calor corporal como única defesa contra temperaturas que congelavam a água do convés. Prepare-se para dormir enquanto escuta este vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, se acomode e relaxe. Vamos começar. Imagina só fechar os olhos tentando dormir enquanto o navio balança num mar escuro e gelado, com ventos que cortam como facas. Esse era o desafio diário dos piratas no Atlântico Norte, e a única maneira de ver o amanhecer dependia de um ritual meticuloso, uma verdadeira engenharia de sobrevivência que começava muito antes de se deitarem. A preparação do espaço de dormir era uma ciência prática, uma defesa ativa contra um inimigo silencioso e implacável. Tudo começava com uma inspeção minuciosa, uma caça às correntes de ar. Homens percorriam o convés e o porão com velas de sebo, observando a chama tremular. Onde ela se mexia, havia uma fresta, uma rachadura por onde o frio e a água salgada poderiam invadir. A solução não vinha de ferragens finas, mas da improvisação mais básica. Eles tapavam esses pontos com estopa, a fibra grossa e resistente, embebida em breu quente que, ao esfriar, formava uma vedação rígida e à prova d'água. Trapos velhos, restos de uniforme e até meias irremediavelmente furadas eram enrolados e empurrados nas aberturas. Em casos mais críticos, usavam cera de abelha, um item precioso, para selar totalmente pequenas fendas, criando uma barreira contra a umidade. Esse trabalho era feito em equipe, com uma seriedade igual à de preparar os canhões para uma batalha, pois era de fato uma batalha pela vida. Dentro do porão, a transformação continuava. O chão de madeira, muitas vezes úmido e gelado ao ponto de grudar na pele, não podia ser o local direto do repouso. Primeiro, espalhavam uma camada de palha ou serragem, quando disponível, absorvendo a umidade residual. Sobre isso, vinha o verdadeiro isolante, tudo que pudesse criar uma barreira entre os corpos e o frio do casco. Velas velhas e remendadas, já sem serventia para a navegação, eram abertas e estendidas. Sacos de lã de cordeiro, usados para armazenar provisões, eram esvaziados e aproveitados. Cobertores surrados, muitos deles capturados em saques, eram sobrepostos. O objetivo não era conforto no sentido tradicional, mas a criação de uma plataforma que quebrasse a condução térmica. A escolha do local dentro do navio era estratégica. Eles evitavam as áreas próximas ao casco, onde a madeira estava em contato direto com a água gelada do mar. O ponto preferido era o centro do navio, o local mais baixo e estável, onde o balanço era menor e, crucialmente, onde o calor de vários corpos poderia ficar concentrado, criando uma bolha de ar menos hostil. Era um cálculo empírico de termodinâmica feito por instinto de preservação, antes de se entregarem a esse chão improvisado. Porém, havia um último e vital ritual pessoal. O corpo precisava ser preparado. Deitar-se com os músculos frios e a circulação lenta era um convite para o tremor incontrolável e a perda de calor durante a noite. Por isso, minutos antes de se ajeitarem no aglomerado, os homens se engajavam em exercícios vigorosos, mas silenciosos, no espaço confinado. Flexões de braço no chão, agachamentos no lugar, elevações de calcanhar. O ar se enchia do som baixo da respiração ofegante e dos estalos das juntas. Não era uma atividade para a saúde ou estética, era puramente funcional, elevar a temperatura corporal central. Eles suavam, mesmo no frio, e esse calor gerado era o capital térmico que iriam levar para o sono coletivo. Vestiam então todas as camadas de roupa disponíveis. A lã, mesmo muitas vezes úmida, era a preferida, pois mantinha suas propriedades isolantes mesmo quando molhada, diferentemente do algodão que se tornava uma armadura gelada. Meias extras eram postas, e os pés, pontos críticos de perda de calor, recebiam atenção especial, às vezes envolvidos em panos secos ou dentro de chapéus de feltro. A organização do espaço também seguia uma lógica militar. Os pertences pessoais, poucos e valiosos, eram usados como complemento. Mochilas ou sacos de couro serviam de travesseiros primitivos, elevando a cabeça e prevenindo a perda de calor por essa região. As capas pesadas, de lã grossa ou camurça, não eram usadas apenas sobre si. Frequentemente,
2 ou 3 serviam como cobertor compartilhado, estendidas sobre um grupo de homens deitados lado a lado. A escotilha de acesso ao convés era fechada com uma tampa de madeira e, por cima, uma lona pesada era esticada e presa com cordas, criando uma antecâmara que impedia a queda direta de ar gélido. Dentro do porão, em navios maiores, podiam usar velas amarradas entre as vigias para formar uma cortina, segmentando o espaço e impedindo que correntes de ar circulassem livremente por todo o compartimento. Essa arquitetura de emergência priorizava a eficiência térmica acima de tudo, deixando a estética e o conforto individual para outros contextos, que não aquele inverno brutal. A gestão da umidade era parte integral dessa preparação. O simples ato de respirar de dezenas de homens em um espaço fechado criava condensação, que pingava do teto baixo ou molhava os cobertores. Eles tentavam mitigar isso, ventilando brevemente o local entre os turnos, ainda que isso significasse perder um pouco de calor precioso. Panos secos eram passados nas superfícies internas do casco para remover o excesso de água salobra. Antes de se deitarem, era comum ver os homens espremendo metodicamente suas meias e as bainhas de suas casacas, tentando eliminar o máximo de água possível. Dormir com tecido encharcado era uma sentença de frio profundo, pois a água conduzia o calor do corpo para longe 25 vezes mais rápido que o ar. Por isso, a palha no chão não era luxo, era essencial. Ela absorvia a umidade que escorria dos corpos ou que se infiltrava, mantendo a plataforma de dormir o mais seca possível. O cheiro no local era uma mistura pesada de suor, lã molhada, madeira úmida e sal, um odor que impregnava a memória de qualquer sobrevivente. O momento final, antes do agrupamento propriamente dito, envolvia uma rápida verificação mútua. Homens ajudavam a apertar as ataduras nos pés dos outros, conferiam se as frestas das roupas estavam bem ajustadas e garantiam que o chapéu ou capuz do colega cobria bem as orelhas. O capitão ou imediato fazia uma última ronda, assegurando que todas as medidas haviam sido tomadas. Não havia espaço para o descuido individual, pois uma fresta no isolamento de um poderia drenar o calor de todos. Então, numa coreografia ensaiada pela repetição e necessidade, os homens se deitavam em suas posições predeterminadas. Os primeiros a se deitarem, muitas vezes os que estavam mais exaustos ou com sinais de frio, iam para o centro do espaço. Os outros se encaixavam ao redor, lado a lado, costas contra peitos, pernas entrelaçadas. As cobertas coletivas eram puxadas. O espaço, que horas antes era um local gélido e inóspito, transformava-se, por esse esforço coletivo meticuloso, em um refúgio termicamente otimizado. O calor dos exercícios, retido pelas camadas de roupa e isolado do chão e do ar pelas velas e trapos, começava a circular entre os corpos. A respiração se sincronizava, e o tremor inicial dava lugar a um calor pesado e coletivo. Essa preparação não garantia o luxo nem a secura completa, mas criava a condição mínima viável para o repouso. Era um ato de sobrevivência ativa, um protocolo que transformava o simples ato de dormir na atividade mais importante do dia. Toda a destreza no manejo do cordame, toda a coragem no abordar um navio, toda a astúcia na navegação eram inúteis se o frio vencesse durante a noite. Por isso, essa ritualística de vedar, forrar, isolar e agrupar era mais do que um hábito. Era a primeira e mais crítica linha de defesa no oceano congelante, uma demonstração prática de que a união, ali, não era apenas uma força abstrata, mas uma tecnologia concreta de produção de calor. O sucesso desse ritual não se media pelo conforto, mas pelo simples fato de, ao amanhecer, os olhos se abrirem novamente, os membros responderem e o corpo, ainda que dolorido e frio, estar vivo e operante para mais um dia de luta contra os elementos. E assim, no silêncio quebrado apenas pelo ranger do navio e pelo vento lá fora, começava a verdadeira noite pirata no Atlântico Norte, dentro de um casulo construído a duras penas, onde o maior tesouro não era ouro nem prata. Era um ato de sobrevivência ativa, um protocolo que transformava o simples ato de dormir na atividade mais importante do dia. Toda a destreza no manejo do cordame, toda a coragem no abordar um navio, toda a astúcia na navegação eram inúteis se o frio vencesse durante a noite. Por isso, essa ritualística de vedar, forrar, isolar e agrupar era mais do que um hábito. Era a primeira e mais crítica linha de defesa no oceano congelante, uma demonstração prática de que a união, ali, não era apenas uma força abstrata, mas uma tecnologia concreta de produção de calor. O sucesso desse ritual não se media pelo conforto, mas pelo simples fato de, ao amanhecer, os olhos se abrirem novamente, os membros responderem e o corpo,
ainda que dolorido e frio, estar vivo e operante para mais um dia de luta contra os elementos. E assim, no silêncio quebrado apenas pelo ranger do navio e pelo vento lá fora, começava a verdadeira noite pirata no Atlântico Norte, dentro de um casulo construído a duras penas, onde o maior tesouro não era ouro nem prata. O ranger do navio e pelo vento lá fora, começava a verdadeira noite pirata no Atlântico Norte, dentro de um casulo construído a duras penas, onde o maior tesouro não era ouro nem prata, mas o calor fugidio e compartilhado entre os corpos de quem confiava a própria vida ao cuidado meticuloso do grupo. Com o espaço finalmente preparado, o calor inicial gerado pelo esforço e retido pelas barreiras improvisadas era um recurso precioso, mas tremendamente fugaz. Se cada homem simplesmente adormecesse e ficasse imóvel por horas, esse calor se dissiparia, absorvido pela madeira gelada e pelo ar úmido, e o aglomerado se transformaria em um túmulo coletivo e frio. Para evitar isso, os piratas operavam sob um sistema de relógio biológico e organizacional tão rígido quanto o que governava a navegação: o ciclo ininterrupto de turnos de 4 horas. Geladas, vigiavam o mar cinza ou bombeavam água do porão, seus corpos trabalhavam como fornalhas. A atividade muscular intensa, mesmo entorpecida pelo frio, gerava um calor interno significativo. Esse calor não era perdido integralmente para o ambiente gélido. Uma parte dele ficava armazenada no núcleo do corpo, aquecendo o sangue e os órgãos. Quando o sino batia, marcando o fim daquela guarda, esse grupo não descia ao porão gelado. Eles desciam para um espaço que outro grupo, que acabara de descansar, havia deixado momentos antes. O ritual da troca era rápido e coreografado. O grupo que estava saindo do convés, com os membros pesados e a respiração curta, espia as camadas mais externas, encharcadas de spray congelado ou neve, e as deixava para escorrer em um canto designado. Em seguida, eles se dirigiam quase correndo para o recesso no porão. Lá, o grupo que estava dormindo já estava sendo acordado suavemente pelos sentinelas de deixado pelos predecessores, puxando os cobertores que ainda retinham uma fração do calor. O corpo deles, já aquecido pelo trabalho, não precisava começar do zero para esquentar o espaço. Ele apenas adicionava sua própria fornalha metabólica a um ambiente que já estava acima da temperatura ambiente do porão. Era uma herança térmica, uma poupança de calor passada de um turno para o outro. Enquanto isso, o grupo que havia dormido, agora com o corpo em repouso e com uma temperatura central mais baixa, mas ainda funcional, se vestia com camadas secas, realizava seus exercícios de reativação e subia para assumir suas tarefas no convés. Lá, o trabalho árduo os reaqueceria rapidamente, completando o ciclo. A disciplina necessária para manter esse sistema era férrea e não admitia falhas. Um homem que decidisse prolongar seu sono por meia hora, além de ser um risco para a segurança do navio, era uma ameaça direta à sobrevivência térmica do grupo. Ele quebraria a cadeia. O espaço esfriaria, o grupo seguinte chegaria a um local gelado e gastaria uma energia preciosa, já reduzida pelo trabalho, apenas para reaquecer o chão e os cobertores do zero, desperdiçando calor corporal que não poderia ser reposto facilmente. Por isso, a pontualidade era uma das leis mais sagradas a bordo durante o inverno, frequentemente mais importante do que a habilidade com a espada. O capitão, ou mais comumente o imediato, era o guardião desse ritmo. Ele era quem garantia que os turnos fossem respeitados com uma precisão brutal, muitas vezes ficando ele próprio acordado além de seu ciclo pessoal para supervisionar as trocas. A ordem para trocar de guarda não era um simples aviso, era uma instrução de sobrevivência. A campainha do navio, ou o grito do oficial, ecoava como um comando vital, inegociável. Esse sistema de rotação também criava uma curiosa economia de calor dentro do navio. Havia, em essência, 2 reservatórios de calor humano. O grupo ativo no convés, gerando calor novo através do esforço, e o grupo em repouso no porão, conservando e reciclando o calor acumulado. O sucesso dependia do equilíbrio constante entre esses 2 reservatórios. Se o trabalho no convés fosse tão extremo que esgotasse completamente os homens, eles desceriam tão exaustos que seus corpos, embora quentes, não teriam reservas para sustentar a geração de calor durante o repouso, esfriando rápido demais. Se o repouso fosse muito longo, o grupo no convés se esfriaria até um ponto perigoso e o ninho perderia eficiência por falta de rotatividade. A duração de 4 horas para cada turno não era arbitrária. Era um ponto de equilíbrio encontrado empiricamente. Era tempo suficiente para o grupo no convés gerar calor substancial e realizar trabalho necessário sem chegar ao colapso por exaustão térmica. Era também tempo suficiente para o grupo no porão conseguir um descanso reparador
Um sono profundo de talvez 2 ou 3 horas dentro daquele ciclo sem deixar que seu metabolismo em repouso baixasse a temperatura do núcleo a um nível perigoso. A função social desse sistema era profunda. Ele dissolvia, em parte, as hierarquias rígidas em prol de uma funcionalidade térmica. Em muitos casos, o capitão e os oficiais também seguiam o mesmo ciclo, dormindo no mesmo aglomerado, ainda que por vezes em posições ligeiramente mais privilegiadas. Isso não era apenas um gesto de igualdade, era pragmatismo puro. O calor do corpo do capitão valia tanto para o grupo quanto o calor do timoneiro ou do cozinheiro. A presença deles no ciclo reforçava a disciplina e demonstrava que todos estavam no mesmo barco, literal e termicamente. A rotação constante também impedia o surgimento de zonas frias de status. Ninguém ficava permanentemente em um local mais quente ou mais frio. A exposição era rotativa e, portanto, percebida como mais justa. Essa justiça percebida era um cimento social crucial, evitando motins em um ambiente onde o descontentamento podia ser tão letal quanto o gelo. Os riscos de uma quebra no sistema eram imediatos e visíveis. Se uma tempestade particularmente severa exigisse que todos os homens ficassem no convés por 6 ou 8 horas, o mecanismo entrava em colapso. O ninho esfriava completamente. Quando finalmente pudessem se revezar, o primeiro grupo a descer encontraria um espaço tão gelado quanto o convés, sem calor residual para herdar. O gasto energético para reaquecê-lo seria colossal, drenando reservas que o corpo não tinha como repor de forma adequada com a dieta pobre. Era nessas situações que os homens começavam a morrer, não pelo frio direto do convés, mas pelo fracasso da máquina térmica coletiva durante o repouso. A exaustão total impedia a geração adequada de calor metabólico, e o ciclo vicioso de esfriamento se instalava. Por outro lado, em dias relativamente calmos, o sistema funcionava com uma eficiência quase reconfortante. A troca de turnos se tornava o batimento cardíaco da vida a bordo. Um ritmo que garantia que, a qualquer hora do dia ou da noite, houvesse sempre um núcleo de calor pulsante no ventre do navio, um testemunho da engenhosidade humana sob pressão extrema. Esse ritmo implacável era no fim um acordo tácito. Nenhum homem pertencia totalmente a si mesmo durante o inverno. Seu calor corporal, seu ciclo de vigília, seu momento de repouso, eram recursos coletivos, administrados com uma disciplina tão severa e necessária quanto a gestão da última água potável ou da última bolacha do barril. A sobrevivência era um bem comum, e o sistema de turnos era o mecanismo que distribuía o fardo e colhia o benefício de forma igualitária, mantendo a chua, literalmente, acesa dentro de cada um. Com um ciclo de turnos garantindo a rotatividade e a constante injeção de calor pré-gerado, a eficácia de cada sessão de repouso dependia de uma engenharia corporal precisa, quase arquitetônica. Não bastava deitar-se amontoado. A sobrevivência exigia uma configuração específica dos corpos, uma verdadeira ciência empírica do agrupamento que maximizava a transferência de calor e minimizava a exposição ao ar frio. Os piratas desenvolviam formações que eram passadas de tripulação para tripulação, refinadas pela experiência mais crua possível, a diferença entre acordar tremendo ou com algum vigor remanescente. A formação mais comum e eficiente era conhecida, em termos práticos, como a colmeia. Nela, os homens se deitavam todos de lado, voltados para a mesma direção, encaixados como colheres em uma gaveta. O torso de um homem pressionava firmemente as costas do colega à sua frente, criando uma cadeia contínua de contato desde o primeiro até o último. As pernas eram flexionadas, seguindo a curvatura das pernas do homem à frente, eliminando espaços vazios onde o ar poderia circular e roubar calor. Nessa posição, a área de superfície corporal exposta ao ambiente era drasticamente reduzida. A frente do primeiro homem e as costas do último homem da fila eram as únicas grandes superfícies realmente expostas, e essas posições críticas eram tratadas com cuidado especial. Dentro dessa formação básica, havia uma hierarquia térmica claramente estabelecida e respeitada. Os homens mais friorentos, os que estavam doentes, feridos ou simplesmente mais fracos fisicamente, eram posicionados no centro do aglomerado. Este não era um ato de pura caridade, mas de pragmatismo inteligente. No núcleo do grupo, a temperatura poderia ser vários graus mais alta do que nas bordas, um microclima gerado pelo calor irradiado de todos os corpos ao redor. Manter um homem doente aquecido no centro aumentava suas chances de recuperação, o que era vital para a força de trabalho coletiva. Deixá-lo morrer de frio na periferia seria um desperdício. No núcleo do grupo, a temperatura poderia ser vários graus mais alta do que nas bordas, um microclima gerado pelo calor irradiado de todos os corpos ao redor.
Manter um homem doente aquecido no centro aumentava suas chances de recuperação, o que era vital para a força de trabalho coletiva. Deixá-lo morrer de frio na periferia seria um desperdício de um recurso futuro e um golpe na moral de todos. O homem mais quente, ou aquele que havia acabado de descer do convés após um turno particularmente árduo, poderia ser colocado estrategicamente ao lado de alguém que tremia incontrolavelmente para equilibrar as temperaturas. A colocação de cada indivíduo era decidida rapidamente, com base na observação mútua, e todos entendiam a lógica por trás disso. O capitão ou o imediato frequentemente ocupava uma posição intermediária, não necessariamente no centro quentíssimo, mas longe da borda mais perigosa, mantendo uma autoridade simbólica e prática. As posições, no entanto, não eram estáticas para os indivíduos ao longo da noite ou internas na próxima vez que se deitassem. Essa rotação era essencial para prevenir lesões por frio crônico. O congelamento lento, que começava como uma dormência dolorosa e podia evoluir para ulcerações e gangrena, tendia a atingir sempre as mesmas extremidades se a exposição fosse constante. As orelhas do homem que sempre dormia de frente para a corrente de ar, os pés do que ficava na beirada do cobertor. Ao alternar as posições, esse risco era diluído entre a tripulação. Era um sistema de sacrifício compartilhado, que reforçava a ideia de que ninguém seria permanentemente a vítima designada do frio. Além da clássica formação em colmeia, outras configurações eram usadas dependendo do espaço e do número de homens. Às vezes, formavam um aglomerado mais circular, com os corpos dispostos como raios de uma roda, com os pés voltados para um centro comum onde podiam colocar uma lanterna fria apenas pelo símbolo, ou simplesmente onde as extremidades, bem enroladas, se tocavam. Outra formação era a dupla face a face, onde dois homens se deitavam frente a frente, entrelaçando os braços e encostando o peito um no outro, com a cabeça enfiada sob o queixo do outro, compartilhando o ar exalado que era um pouco mais quente. Esta formação era mais íntima e menos comum, mas útil para duplas de parceiros que confiavam profundamente um no outro, servindo como uma unidade térmica autônoma dentro do grupo maior. Independentemente da formação, o princípio era sempre o mesmo: maximizar o contato pele a pele, ou, mais realistically, roupa a roupa, e minimizar quaisquer brechas. Eles entrelaçavam pernas com pernas, braços eram passados por cima dos corpos vizinhos, criando um emaranhado que era difícil de desfazer rapidamente, mas que formava uma barreira quase sólida contra a fuga do calor. O homem na posição mais exposta, frequentemente aquele de costas para o resto do grupo na borda da formação, tinha um papel crítico e um nome informal: o sentinela do sono, ou o escudo. Sua função passiva mais vital era servir de barreira física. Ele recebia, por vezes, um privilégio em troca desse sacrifício: uma capa extra, um pedaço a mais de lona, ou o lugar sob um cobertor duplo. Mesmo assim, era ele quem sentia primeiro as correntes de ar, quem acordava com o calafrio mais profundo. Era comum que esse homem dormisse de capuz puxado e com o rosto parcialmente escondido, virando-se apenas o suficiente para enterrar o nariz e a boca nas costas do colega à frente, buscando um pouco do calor que escapava por ali. A responsabilidade de quem assumia essa posição era grande, pois se ele se afastasse muito ou se virasse de repente, abrindo uma fenda na formação, uma rajada de ar gelado poderia penetrar e acordar, ou pior, esfriar vários homens ao mesmo tempo. Por isso, mesmo dormindo, havia uma disciplina corporal, um controle inconsciente para manter a posição. A eficácia desse agrupamento tático ia muito além do simples contato. Havia um componente do metabolismo coletivo. Quando vários corpos estão em estreito contato, suas taxas metabólicas em repouso, somadas, aquecem o ar ao redor em um volume fechado. O ar quente, menos denso, subia, mas ficava preso pelos cobertores e pelo teto baixo, criando uma camada de isolamento que descia sobre os próprios corpos. A respiração sincronizada de 8 ou 10 homens também contribuía, embora aumentasse a umidade. O calor era transferido por condução direta, de uma superfície corporal para a seguinte, em uma cadeia ininterrupta. Um homem com hipotermia leve, ao ser colocado no centro, podia literalmente ser reaquecido pelo calor dos outros, sua temperatura central subindo gradualmente apenas pelo contato prolongado, sem necessidade de fogo ou fricção violenta, recursos que muitas vezes não estavam disponíveis. Era uma transfusão de calor direta, de corpo para corpo. A logística de entrar e sair dessas formações era uma arte em si. Quando um homem precisava se levantar para seus deveres ou por necessidade física, ele não se virava e empurrava os outros. Ele anunciava em um sussurro baixo
e os homens ao seu redor, meio adormecidos, se moviam em uníssono, desfazendo parcialmente o encaixe para que ele pudesse deslizar para fora, como uma peça sendo removida de um quebra-cabeça bem ajustado. Imediatamente os corpos restantes se fechavam, preenchendo o vazio térmico antes que o frio se instalasse. Quando um novo homem chegava, o processo inverso acontecia. O grupo se abria, ele se encaixava no espaço preparado e todos se apertavam novamente. Essa coreografia silenciosa, executada no escuro total ou na penumbra de uma única lanterna, era a prova de um treino implícito, de uma comunicação não verbal aperfeiçoada pela necessidade absoluta. Ninguém reclamava do aperto, do desconforto, do hálito do colega ou do suor misturado. Aquele aperto era a própria sensação de estar vivo, a prova física de que a comunidade era um escudo tangível. A formação corporal era, portanto, a expressão física final do pacto de sobrevivência. Elas transformavam um conjunto de indivíduos em um único organismo composto, um superorganismo térmico que era muito mais resistente do que a soma de suas partes. Enquanto o vento uivava lá fora e a gueira se formava nas cordas, lá dentro, na escuridão do porão, essa estranha e vital dança de corpos entrelaçados mantinha, pulsante e precária, a chama da vida. Cada posição, cada rotação, cada ajuste minucioso era um ato de resistência. Uma negação silenciosa e coletiva ao frio que tentava, hora após hora, penetrar o casco de madeira e consumi-los. A ciência do agrupamento era, no fundo, a mais antiga e eficiente das tecnologias humanas, redescoberta e aperfeiçoada na escola, mais dura imaginável, a do inverno implacável do Atlântico Norte, onde o calor de um estranho contra suas costas era o bem mais valioso do mundo. O sucesso do agrupamento em Colmeia, com toda a sua engenharia de posições e rotações, dependia de um elemento fundamental que cada homem trazia consigo para aquele emaranhado coletivo, sua própria barreira isolante. Antes de se encaixarem como peças de um quebra-cabeça térmico, cada pirata precisava transformar seu corpo vestido em uma unidade de isolamento eficiente. Não se tratava simplesmente de deitar-se com a roupa do dia, suada e úmida do turno no convés. Havia um ritual pessoal e meticuloso de preparar o que podemos chamar de sistema de dormir individual, uma camada crucial que, quando somada às dos outros, multiplicava a eficácia do calor compartilhado. A primeira regra era vestir todas as camadas disponíveis. Isso soa óbvio, mas a chave estava nos detalhes. A roupa do dia, tipicamente de lã grossa e felpuda, já formava uma base. Sobre ela, em condições extremas, colocavam qualquer peça extra que possuíssem. Um colete de pele obtido em um saque, um casaco remendado, até mesmo sacos de estopa furados que podiam ser amarrados ao redor do torso. O objetivo não era a elegância, mas a criação de bolsas de ar estático. A lã, mesmo quando úmida, mantém parte de sua capacidade isolante, porque suas fibras retêm ar. Quando esse material era comprimido contra o corpo de outro homem dentro do agrupamento, a camada de ar aprisionada entre as fibras e entre as próprias roupas se aquecia com o calor corporal e não conseguia circular livremente, retardando a perda de calor. As extremidades eram o ponto fraco, os lugares por onde o frio atacava primeiro e com mais consequências devastadoras. Por isso, a preparação dos pés e das mãos era tratada com uma atenção quase cerimonial. Os sapatos de couro, muitas vezes permeáveis à água, eram um problema. Em alguns casos, os homens os retiravam para tentar secá-los perto de alguma fonte de calor impossível, como a cozinha, mas isso nem sempre era viável. A solução mais comum era envolver os pés, calçados ou não, em camadas extras de tecido seco. Trapos limpos eram um tesouro. Eles os enrolavam firmemente ao redor dos pés, criando uma espessura adicional. Chapéus de feltro, quando não usados na cabeça, tinham uma segunda função vital. Serviam como sacos térmicos para os pés. Um homem enfiaria ambos os pés dentro de um chapéu grande, amarrando a ponta com um cordão. Outros usavam suas meias extras, ou até mesmo as luvas rotas, para cobrir os pés. O princípio era sempre de isolar. Criar uma barreira entre a pele e o ambiente frio, mesmo que a barreira fosse apenas um pedaço de pano seco. As mãos eram um desafio maior, pois precisavam ficar contidas. A técnica comum era não deixá-las soltas junto ao corpo. Ao se deitarem na formação de colmeia, as mãos eram enfiadas profundamente nas axilas do próprio corpo, ou, de preferência, nas axilas do homem à frente. Esse contato direto com uma das áreas mais quentes do corpo de outra pessoa era uma forma rápida de aquecer os dedos e mantê-los com circulação. Outros colocavam as mãos entre as próprias coxas ou no peito.
buscando o calor central do próprio corpo. A gestão da umidade nesse sistema individual era uma batalha constante. A ordem era clara: entrar no agrupamento com o mínimo de água possível nas roupas. Isso significava que, antes de descer para descansar, os homens dedicavam alguns minutos a uma tarefa simples e crucial: espremer o excesso de água de suas roupas. Eles torciam as bainhas dos casacos, espremiam as meias, passavam as mãos vigorosamente sobre a lã dos coletes para forçar a saída da água salgada que havia penetrado. Não era possível secá-las completamente, mas reduzir o volume de água líquida fazia uma diferença enorme. Uma camada de lã úmida, mas não encharcada, ainda isolava. Uma camada encharcada se tornava um condutor de calor, puxando a energia do corpo para o ambiente. A própria respiração era uma fonte de umidade. Alguns homens, especialmente aqueles nas bordas, dormiam com parte do rosto coberta por um lenço ou um pedaço de pano. Esse pano, ao ficar úmido com o vapor da respiração, criava uma barreira física que, por paradoxal que pareça, aquecia levemente o ar gelado inalado na próxima respiração, além de impedir que o vento frio atingisse diretamente a pele do rosto. Era um sistema rudimentar de recuperação de calor. Os materiais disponíveis ditavam as estratégias. A lã era rainha, mas o couro também tinha seu valor. Capas pesadas de lã grossa, quando existiam, raramente eram usadas por uma só pessoa como casaco durante o repouso. Elas se transformavam em recursos coletivos, funcionando como cobertores compartilhados. 2 ou 3 dessas capas podiam ser estendidas sobre si em um grupo de 6 ou 8 homens, complementando os cobertores de lã surrada. A sensação de peso era grande, mas o peso era bem-vindo, pois significava espessura e isolamento. Materiais capturados, como tapetes ou cortinas de navios mercantes, eram despedaçados e usados como forração adicional, seja sob o corpo como um colchãozinho, seja enrolados ao redor dos ombros. A criatividade nascia da necessidade absoluta. Um homem podia usar seu cinto de couro para apertar bem a barriga do casaco ao redor do torso, impedindo que o ar frio subisse pelas aberturas. Cordas velhas eram desfiadas e o material era usado para preencher buracos em casacos ou para criar anéis grossos para envolver os pulsos. A integração entre o isolamento individual e o sistema coletivo era perfeita. O agrupamento não anulava a necessidade de boa roupa, ele a potencializava. As camadas de tecido de um homem, quando pressionadas contra as do vizinho, criavam uma zona de transição térmica mais estável. O calor que escapava de um corpo era, em parte, capturado pelas camadas de roupa do colega antes de se perder no ambiente. Era uma rede de segurança térmica. Além disso, o contato físico direto, pele a pele, era muitas vezes evitado não por pudor, mas por praticidade. A lã úmida de uma camisa, embora fria ao toque inicial, aquecia mais uniformemente e protegia de irritações na pele que poderiam levar a infecções. O isolamento individual também permitia alguma mobilidade dentro do grupo. Se um homem precisasse se virar, suas várias camadas o protegiam momentaneamente do ar frio que poderia entrar na brecha, dando tempo aos outros de se reajustarem. Era um sistema de defesa em camadas. Primeiro a roupa pessoal, depois o contato com os corpos dos outros, depois os cobertores coletivos e, por fim, as barreiras físicas do espaço preparado no porão. Cada falha em uma camada poderia ser compensada pela seguinte, mas a primeira linha, a vestimenta cobertor, era a que cada homem controlava diretamente. Sua preparação cuidadosa era um ato de responsabilidade para consigo e para com o grupo. Negligenciar esse ritual, deitar-se com as roupas completamente encharcadas ou sem proteger os pés, era visto não apenas como uma estupidez individual, mas como uma quebra de confiança coletiva, pois aquele homem se tornaria um dreno de calor para todos ao seu redor, esfriando o núcleo do grupo em vez de contribuir para ele. Portanto, aquele momento silencioso antes de se juntar à colmeia, em que cada homem apertava seus trapos, torcia seu casaco e ajustava seus farrapos, era mais do que um preparativo. Era um juramento silencioso de que ele faria sua parte na manutenção da fortaleza térmica que os manteria vivos até o próximo turno. A eficácia de todo o elaborado sistema social de sobrevivência, desde os turnos até as formações, repousava, em última análise, na disciplina de cada indivíduo em transformar seu próprio corpo, com os recursos miseráveis à sua disposição, em um tijolo bem isolado da muralha que enfrentava o inverno. Todo o cuidado com as camadas de roupa, o ajuste meticuloso das formações e a disciplina dos turnos podiam ser anulados por um inimigo silencioso e penetrante, muito mais traiçoeiro do que a simples temperatura baixa, a umidade. Em um ambiente marítimo de inverno, a água era uma presença constante e onipotente, e ela possuía uma propriedade física brutal para quem lutava para reter calor.
a capacidade de conduzir energia térmica cerca de 25 vezes mais rápido que o ar parado. Isso significava que uma camisa úmida grudada na pele não era apenas desconfortável, era um canal direto, uma autoestrada que drenava o calor vital do núcleo corporal para o ambiente externo gelado. A batalha contra a umidade era, portanto, a guerra mais crítica e diária, uma guerra contra algo que não podia ser visto, mas cujos efeitos eram sentidos nos ossos. A água vinha de todas as direções. Do mar, em forma de spray congelante que atravessava frestas e molhava tudo no convés. Do céu, como neve que derretia ao ser trazida para dentro nas botas e mantos, do próprio ar saturado, que condensava em gotas no teto baixo e nas paredes do porão. E de forma mais insidiosa, dos próprios corpos dos homens, através do suor durante o esforço e da simples respiração. Gerenciar essa ameaça exigia uma estratégia em camadas, começando pelo chão. O piso de madeira do porão, em contato direto com o casco banhado pela água gelada do mar, era uma superfície fria e muitas vezes coberta por uma película de água salobra. Deitar-se diretamente sobre isso, mesmo com um cobertor, era um convite para a transferência rápida de calor. A primeira barreira era material seco e absorvente espalhado no chão antes de estender as velas e os cobertores. Quando possível, usavam palha, um material excelente por criar uma camada de ar e por absorver a umidade ascendente. Nos ossos, a água vinha de todas as direções. Do mar, em forma de spray congelante que atravessava frestas e molhava tudo no convés. Do céu, como neve que derretia ao ser trazida para dentro nas botas e mantos, do próprio ar saturado, que condensava em gotas no teto baixo e nas paredes do porão. E de forma mais insidiosa, dos próprios corpos dos homens, através do suor durante o esforço e da simples respiração. Gerenciar essa ameaça exigia uma estratégia em camadas, começando pelo chão. O piso de madeira do porão, em contato direto com o casco banhado pela água gelada do mar, era uma superfície fria e muitas vezes coberta por uma película de água salobra. Deitar-se diretamente sobre isso, mesmo com um cobertor, era um convite para a transferência rápida de calor. A primeira barreira era material seco e absorvente espalhado no chão antes de estender as velas e os cobertores. Quando possível, usavam palha, um material excelente por criar uma camada de ar e por absorver a umidade ascendente. Um pano, um lenço, ou a própria barra da manta cobrindo o nariz e a boca. Esse pano úmido funcionava como um trocador de calor rudimentar. O ar gelado inalado passava por esse tecido umedecido pelo hálito anterior, sendo levemente aquecido e umidificado, o que era menos agressivo para os pulmões e, crucialmente, reduz a perda total de umidade para o ambiente de uma forma tão descontrolada. Além disso, esse hábito protegia o rosto da exposição direta ao ar frio. Era um truque simples, mas que demonstrava um entendimento prático de como gerenciar os microclimas. Entre um turno e outro, havia um ritual essencial de manutenção térmica, a ventilação breve. Soava contraintuitivo, pois significava abrir brechas e deixar entrar ar gelado. Mas a lógica era sólida. Nos minutos em que um grupo saía e outro ainda não havia entrado no espaço de descanso, um homem rapidamente sacudia os cobertores coletivos, virando-os e estendendo-os novamente. O objetivo não era secá-los completamente, algo impossível naquelas condições, mas promover uma troca de ar. O ar extremamente úmido e viciado que ficava preso entre as camadas de tecido, saturado com vapor corporal, era em parte substituído por ar do porão, que mesmo frio era geralmente menos úmido. Essa rápida troca ajudava a evaporar uma mínima parte da umidade acumulada no contato com os corpos. Era um risco calculado. Perder um pouco de calor residual para ganhar um isolamento um pouco mais eficiente na próxima sessão. As roupas pessoais também passavam por esse processo. No curto intervalo, era comum os homens abrirem seus casacos, sacudirem as camadas internas, tentando ventilar o suor acumulado nas axilas e no torso. O perigo supremo da umidade não administrada era a transição de úmido para congelado. Uma camisa meramente úmida roubava calor. Uma camisa que congelava transformava-se em uma carapaça de gelo rígida e isolante de forma perversa. Mas principalmente era o sinal de que o corpo havia perdido calor demais para manter a água em estado líquido mesmo próximo a si. Acordar e descobrir que as bordas do cobertor, onde a respiração condensava, estavam rígidas de geira era um mau presságio. Significava que a temperatura no local havia caído perigosamente. O maior medo era o congelamento das próprias roupas. Sapatos de couro molhados, se deixados sem atenção, congelavam e deformavam, impossibilitando calçá-los novamente. Para evitar isso, era prática comum nos turnos de vigília
Manter os calçados próximos ao corpo, sob as camadas de roupa, usando o calor corporal para impedir que endurecessem completamente. Meias úmidas eram torcidas e, quando possível, guardadas dentro do colete durante o trabalho, secando um pouco com o calor do corpo. A luta era constante e nunca vencida definitivamente. A umidade sempre encontrava um caminho. Infiltrava-se pelas costuras das roupas, condensava no interior dos gorros, acumulava-se nas dobras dos cotovelos e joelhos. Os homens desenvolviam uma sensibilidade tátil aguçada para ela. Sabiam pelo tato quando a lã estava no ponto crítico de passar de úmida tolerável para encharcada perigosa. Eles também reconheciam os sinais de alerta nos outros. Um brilho excessivo de umidade no rosto de um companheiro adormecido, o som de tecido molhado esfregando ao se mover, o cheiro abafado e denso do ar no aglomerado quando a ventilação falhava. A vitória nesta guerra não era a secura, mas o controle. Era conseguir manter a umidade em um nível de equilíbrio onde a condutividade térmica não fosse catastrófica. Isso envolvia um esforço coletivo consciente, a disciplina de torcer as roupas antes de deitar, a paciência de espalhar a palha, a memória de ventilar os cobertores mesmo com sono profundo e a resignação de dormir com um pano úmido no rosto. Cada uma dessas pequenas ações era um dique contra o invasor invisível. Foi essa gestão minuciosa e incansável da água, em todas as suas formas, que permitiu que as outras técnicas, como o agrupamento e os turnos, funcionassem. De nada adiantaria a perfeita formação em colmeia se os corpos estivessem envoltos em tecidos condutores de gelo. A umidade era o verdadeiro teste da resiliência pirata, porque enquanto o frio desafiava a coragem, a água desafiava a persistência e a meticulosidade, minando as defesas de forma lenta e implacável. Dominar esse inimigo era a diferença fundamental entre um sono que restaurava forças e um descanso que levava à letargia fatal, entre acordar com os membros doloridos mas funcionais e despertar com as roupas coladas à pele por uma camada fina de gelo, o primeiro e terrível passo em direção à hipotermia irreversível. Essa batalha silenciosa, travada no escuro contra uma força que não podia ser combatida com espadas ou pistolas, talvez tenha sido a que mais exigiu do engenho e da disciplina coletiva desses homens. A batalha contra a umidade e o frio era, em sua essência, uma guerra de energia. Cada caloria de calor que escapava do corpo para o ambiente precisava ser reposta. E essa reposição não vinha de fogueiras ou aquecedores, mas de dentro para fora. Os piratas entendiam de forma instintiva e prática que seu corpo era uma fornalha e que essa fornalha precisava de combustível de qualidade e, acima de tudo, no momento certo. A alimentação, portanto, não era apenas uma questão de sustento, mas uma tática ativa de sobrevivência térmica, cronometrada com a precisão de um relógio de bolso. A última refeição do dia era o evento mais importante do ciclo de preparação para o repouso no inverno. A composição dessa refeição era monótona e pouco apetitosa, mas estrategicamente calculada para a função que deveria desempenhar. O cardápio típico consistia no biscoito de marinheiro, aquele quadrado duro como pedra que precisava ser batido ou molhado para ser comido, em um pedaço de carne salgada, dura e fibrosa, e, o componente mais crucial, uma porção de gordura. Essa gordura podia ser banha conservada em barris, um naco de manteiga já rançosa ou a própria gordura que vinha junto da carne salgada. A monotonia era irrelevante. O que importava era a densidade calórica. O timing era tudo. Esta refeição pesada e rica em gordura era consumida pouco antes do grupo se retirar para seu turno de descanso, idealmente dentro de 1 hora antes de se deitarem. A lógica por trás disso era profundamente fisiológica. A digestão é um processo ativo que requer energia e, ao fazê-lo, aumenta a taxa metabólica basal. Este fenômeno, chamado de termogênese induzida pela dieta, é como acionar um fogo brando dentro do corpo. Ao comer uma quantidade significativa de calorias, especialmente de gorduras e proteínas de digestão mais lenta, o sistema digestivo entra em ação, e essa atividade interna gera calor como um subproduto. Para os piratas, isso significava que, no momento em que se encaixavam na formação de colmeia, seus corpos não estavam apenas tentando reter o calor existente, mas ativamente produzindo mais. A fornalha estava sendo abastecida justamente quando o fogo precisava arder por mais tempo, durante as longas horas de imobilidade relativa no frio. Comer essa refeição no início do turno de trabalho no convés seria menos eficiente, pois muito do calor gerado seria perdido durante a atividade física intensa e a exposição direta aos elementos. O momento pré-repouso era a janela térmica perfeita.
A gordura era a estrela desse combustível. Ela fornece mais do que o dobro de calorias por grama em comparação com proteínas ou carboidratos. Em um ambiente onde a comida era escassa e a necessidade energética era colossal, cada mordida precisava contar. A banha ou a manteiga rançosa, embora nojentas para os padrões atuais, eram fontes concentradas de energia que o corpo podia queimar de forma relativamente lenta, sustentando a produção de calor durante uma parte significativa do período de sono. A carne salgada, além de proteína, também continha gordura e uma quantidade enorme de sal. O sal, por sua vez, ajudava a reter líquidos, combatendo um pouco a desidratação, outro fator que prejudica a regulação térmica. O biscoito, basicamente carboidrato puro, oferecia uma energia de queima mais rápida, dando o pontapé inicial no processo digestivo. Juntos, esses elementos formavam uma bomba calórica de ação prolongada, projetada para alimentar a máquina humana durante sua fase mais vulnerável. Um mito persistente que precisa ser demolido é o do álcool como aquecedor. A imagem do pirata bebendo rum para se aquecer é romântica, mas mortalmente imprecisa nas condições do inverno atlântico. Os piratas experientes sabiam disso por observação direta e dura experiência. O álcool provoca uma sensação inicial de calor porque causa a vasodilatação periférica. Os vasos sanguíneos perto da pele se expandem, levando mais sangue quente do núcleo para a superfície. Isso cria uma sensação agradável de calor na pele, especialmente no rosto e extremidades. No entanto, esse é exatamente o problema. Ao levar o calor interno para a superfície, onde a pele está em contato com o ar gelado, o corpo perde esse calor para o ambiente a uma taxa muito acelerada. O resultado líquido é uma perda total de calor corporal mais rápida. O álcool também prejudica o julgamento e a capacidade de tremer, um mecanismo vital de geração de calor muscular, projetada para alimentar a máquina humana durante sua fase mais vulnerável. Um mito persistente que precisa ser demolido é o do álcool como aquecedor. A imagem do pirata bebendo rum para se aquecer é romântica, mas mortalmente imprecisa nas condições do inverno atlântico. Os piratas experientes sabiam disso por observação direta e dura experiência. O álcool provoca uma sensação inicial de calor porque causa a vasodilatação periférica. Os vasos sanguíneos perto da pele se expandem, levando mais sangue quente do núcleo para a superfície. Isso cria uma sensação agradável de calor na pele, especialmente no rosto e extremidades. No entanto, esse é exatamente o problema. Ao levar o calor interno para a superfície, onde a pele está em contato com o ar gelado, o corpo perde esse calor para o ambiente a uma taxa muito acelerada. O resultado líquido é uma perda total de calor corporal mais rápida. O álcool também prejudica o julgamento e a capacidade de tremer, um mecanismo vital de geração de calor muscular, que fornecia hidratação e calorias ao mesmo tempo. A sopa, ou pântano, como muitas vezes era chamada, uma mistura de água, biscoito quebrado, pedaços de carne salgada e gordura. Era uma refeição perfeita do ponto de vista da sobrevivência térmica, hidratante, calórica, gordurosa e salgada. Era o combustível ideal para a fornalha. Esta dieta hipercalórica e cronometrada era, portanto, muito mais do que uma simples refeição. Era o último passo ativo antes da passividade do sono. Enquanto os homens terminavam de comer e começavam seus rituais finais de preparação do corpo e do espaço, eles podiam literalmente sentir o calor começando a surgir de dentro para fora. Um calor digestivo que se somaria ao calor gerado pelos exercícios e, mais tarde, ao calor compartilhado do agrupamento. Era a garantia de que, ao fecharem os olhos, seus corpos não estariam em modo de economia extrema, mas sim em um estado de produção térmica moderada e constante. Essa ciência prática da nutrição como combustível de sobrevivência era um conhecimento tão valioso quanto saber ler as estrelas ou manejar um canhão. Um cozinheiro que entendesse a importância do timing e da gordura era um ativo inestimável para a tripulação. Um capitão que garantisse que seus homens fossem alimentados com essa lógica, mesmo às custas de rações futuras, demonstrava uma compreensão profunda das verdadeiras prioridades no inverno, a manutenção do fogo interno, porque no fim, quando o vento gelado soprava e o convés estalava de frio, a última e mais importante linha de defesa não estava no casco do navio, mas dentro do estômago de cada homem, na lenta e vital combustão de uma refeição pobre, gordurosa e perfeitamente cronometrada. O combustível interno da dieta era inútil se o ambiente ao redor fosse um ralo térmico sem controle. Por isso, paralelamente aos cuidados com o corpo, os piratas empreendiam uma verdadeira reengenharia do espaço físico do navio,
transformando uma estrutura projetada para navegação e combate em um abrigo de inverno minimamente eficiente. Esta arquitetura de sobrevivência era orgânica, pragmática e constantemente adaptada, priorizando a conservação de calor sobre qualquer convenção naval ou hierarquia tradicional. O local mais importante para essa transformação era o porão, mas não o porão como um espaço aberto e amplo de carga. Eles o convertiam em algo muito diferente. Quando os porões de carga não estavam totalmente cheios, o que era comum após semanas no mar, a tripulação reorganizava os itens restantes de forma estratégica. Barris vazios ou semi-cheios, caixotes de madeira e até mesmo velas pesadas enroladas eram reposicionados não para facilitar o acesso, mas para criar paredes, divisórias e compartimentos. Esses itens eram arrumados para formar uma espécie de casulo ou cabine baixa no ponto mais central e protegido do porão. A ideia era quebrar o fluxo de ar, criando uma câmara interna menor dentro do espaço maior. As correntes de ar que circulavam livremente pelo convés e pelas aberturas do navio perdiam força ao encontrar essa barreira improvisada de madeira e lona. Dentro desse casulo, o calor gerado pelos corpos agrupados ficava mais confinado. Era comum usarem as próprias velas velhas, amarradas em estruturas ou penduradas, para fazer as vezes de cortinas pesadas, selando ainda mais as aberturas entre os barris. Esta construção não seguia nenhum plano formal. Era erguida pela experiência coletiva de onde o frio mais cortava e onde o calor melhor se acumulava após algumas noites de teste. As paredes internas do navio, as anteparas de madeira, eram outro ponto de intervenção. Nos poucos navios que possuíam algum tipo de acabamento, os piratas não hesitavam em arrancar painéis decorativos, portas de cabine ou estantes para usar como material. Essas madeiras eram, por vezes, realocadas para forrar partes do casco no local do agrupamento, criando uma camada extra entre os corpos e a parede externa gelada. Tapetes capturados, sacos de lã vazios e até cordas velhas eram entrelaçados e pregados nas anteparas, formando um isolamento grosseiro, mas melhor do que a madeira nua. A escotilha de acesso à abertura entre o convés e o porão era um gargalo crítico por onde o frio descia como uma cascata. A tampa de madeira padrão era apenas a primeira linha de defesa. Sobre ela era sistematicamente colocada uma lona pesada, muitas vezes uma velha vela reforçada, que era esticada e fixada com cordas ou pesos ao redor da abertura. Quando alguém precisava passar, a lona era levantada e imediatamente recolocada. Isso criava uma antecâmara, um espaço de amortecimento térmico. O ar gelado do convés, ao entrar, perdia um pouco da sua ferocidade ao se misturar com um ar um pouco menos frio sob a lona antes de realmente invadir o porão. Em navios maiores, especialmente os capturados da Marinha Real ou de mercantes, os piratas frequentemente desmontavam as divisórias das cabines de oficiais. Essa não era apenas uma ação simbólica de rebelião contra a hierarquia, mas uma medida prática de eficiência térmica. Várias cabines pequenas e separadas eram piores para a sobrevivência no frio do que um único espaço comum maior. O calor gerado por um grande agrupamento de 15 ou 20 homens era muito mais estável e potente do que o calor de vários grupos pequenos de 4 ou 5 espalhados por compartimentos isolados. Ao derrubar essas paredes, eles literalmente demoliam as barreiras físicas que impediam a circulação do calor humano, centralizando o recurso mais valioso. A própria escolha do navio pirata, muitas vezes um saveiro, uma escuna ou um bergantim, influenciava essa arquitetura. Eram navios menores, mais ágeis e com menos convés do que os majestosos navios de linha. Isso, curiosamente, podia ser uma vantagem no inverno. Um espaço menor é mais fácil de ser aquecido com calor corporal do que uma vastidão de 3 convés. Os porões eram baixos, obrigando os homens a ficarem agachados, mas essa mesma baixa altura significava que o ar quente que sobe ficava mais próximo deles, criando uma camada de conforto térmico mais espessa em relação ao volume total. Eles aprendiam a usar a arquitetura existente a seu favor. A cozinha ou o fogão, mesmo quando apagado à noite por segurança, era uma área valiosa. Sua localização, geralmente mais ao centro do navio e com chaminé, muitas vezes fazia com que as paredes ao seu redor retinham um pouco de calor residual por mais tempo. Não era raro que o espaço de dormir fosse organizado o mais próximo possível dessa área, aproveitando essa ínfima vantagem. Toda essa adaptação era dinâmica. Se o navio mudasse de curso e o vento frio começasse a soprar de um lado diferente, as barreiras de barris e velas podiam ser rearranjadas para proteger o aglomerado da nova direção da corrente de ar. Se um barril fosse consumido ou uma vela fosse finalmente posta em uso,
seu material de construção era imediatamente substituído por qualquer coisa que estivesse à mão. A arquitetura do sono pirata era, portanto, uma arquitetura de urgência e oportunidade. Não havia um arquiteto, mas sim toda uma tripulação de construtores intuitivos, cujo projeto era revisto a cada noite com base no simples critério de estamos menos gelados do que na noite passada. Essa constante modificação do ambiente mostrava um entendimento profundo de que a sobrevivência não era apenas sobre suportar o espaço hostil, mas sobre remodelá-lo ativamente, mesmo que de forma precária, para criar um nicho de habitabilidade dentro da implacável geografia do inverno atlântico. O navio deixava de ser apenas uma embarcação e se tornava um casulo móvel, seu interior retorcido e ajustado para um propósito singular: concentrar e reter o calor vital de seus ocupantes. Cada barril movido, cada vela pendurada, cada tábua arrancada de uma cabine de oficial era um ato de dominação sobre um ambiente que tentava matá-los, uma afirmação de que, mesmo no mar congelante, o homem podia esculpir um cantinho onde a vida, apertada e desconfortável, insistia em continuar. Mesmo com o casulo de barris e velas construído, a última refeição gordurosa consumida e o agrupamento em colmeia perfeitamente formado, o perigo não dava trégua durante o seu sono. A inconsciência era um estado de vulnerabilidade extrema no frio, e os piratas sabiam que seu elaborado sistema precisava de um componente de vigilância ativa, mesmo durante o repouso. É aí que entrava uma figura crucial, talvez a mais atarefada e responsável durante a noite: o sentinela do sono. Este não era o vigia tradicional no convés, de olho no horizonte. Sua missão era interna, tátil e auditiva. Enquanto a massa de corpos mergulhava em um sono pesado e exausto, 1 ou 2 homens permaneciam despertos, ou em um estado de semi-alerta profundo, dedicados exclusivamente à monitoração térmica e vital do grupo. Seu turno era curto, talvez 30 minutos ou no máximo 1 hora, pois a imobilidade no frio era um risco até para quem estava vestido. Eles se revezavam nessa função, garantindo que sempre houvesse um par de olhos e ouvidos atentos ao ecossistema do aglomerado. A função do sentinela era profundamente física. Ele não ficava apenas sentado observando. Suas mãos eram suas ferramentas primárias. Ele se movia lentamente ao redor da periferia do grupo ou ficava acocorado em um ponto onde pudesse tocar vários homens. Sua primeira tarefa era sentir. Colocava a mão, sem luvas para ter sensibilidade, na nuca ou no pescoço dos homens mais expostos. A pele nessa área, próxima aos grandes vasos sanguíneos, era um termômetro confiável. Um pescoço gelado e úmido era um sinal de alerta. Um que ainda estivesse morno, mesmo que o homem estivesse tremendo, era um bom sinal. O tremor, aliás, era o sinal vital mais importante. O tremor incontrolável é um mecanismo de defesa do corpo, uma forma de gerar calor através da contração muscular rápida. O sentinela prestava atenção ao padrão dos tremores. Um homem tremendo vigorosamente, ainda que parecesse angustiante, estava lutando. O perigo real era quando o tremor parava de repente, especialmente em um homem que antes estava tremendo muito. Essa parada súbita e a substituição por uma letargia, um relaxamento perigoso, eram os primeiros indícios claros de hipotermia moderada a severa. O corpo, esgotado, desistia de gerar calor. Além do tato, a audição era fundamental. No silêncio opressivo do porão, quebrado apenas pelo ranger do navio e pelo vento, o sentinela ouvia a respiração coletiva. Uma respiração ofegante, superficial e rápida podia indicar pânico ou o início de um quadro de frio extremo. Uma respiração que se tornava profundamente lenta, arrastada e espaçada era um sinal ainda mais sinistro, indicando que o sistema nervoso central estava sendo afetado. O sentinela também observava, na pouca luz que entrava por alguma fresta ou de uma lanterna muito baixa, os rostos. A palidez mortal, uma coloração azulada ou acinzentada nos lábios e nas orelhas, era um sinal de que a circulação estava se retraindo para proteger os órgãos vitais, abandonando as extremidades. Se um homem apresentasse esses sinais, a ação do sentinela era imediata e sem hesitação. Ele não esperava pelo seu turno acabar. Ele acordava suavemente, mas com firmeza, o homem ao lado dele para pedir ajuda e os dois retiravam o companheiro em perigo do aglomerado. Aqui, o protocolo era claro e aprendido por todos. Retirar o homem do grupo era necessário, por mais contraintuitivo que parecesse, porque seu corpo gelado já não contribuía. Uma respiração ofegante, superficial e rápida podia indicar pânico ou o início de um quadro de frio extremo. Uma respiração que se tornava profundamente lenta, arrastada e espaçada era um sinal ainda mais sinistro,
indicando que o sistema nervoso central estava sendo afetado. O sentinela também observava, na pouca luz que entrava por alguma fresta ou de uma lanterna muito baixa, os rostos. A palidez mortal, uma coloração azulada ou acinzentada nos lábios e nas orelhas, era um sinal de que a circulação estava se retraindo para proteger os órgãos vitais, abandonando as extremidades. Se um homem apresentasse esses sinais, a ação do sentinela era imediata e sem hesitação. Ele não esperava pelo seu turno acabar. Ele acordava suavemente, mas com firmeza, o homem ao lado dele para pedir ajuda, e os dois retiravam o companheiro em perigo do aglomerado. Aqui, o protocolo era claro e aprendido por todos. Retirar o homem do grupo era necessário, por mais contraintuitivo que parecesse, porque seu corpo gelado já não contribuía, era apenas reativa, de emergência. Era também de manutenção constante. Ele ajustava os cobertores coletivos quando um movimento involuntário os puxava, tapando os ombros de um homem ou os pés de outro. Ele verificava se as brechas entre os corpos na formação de colmeia não tinham se aberto, e com um toque ou um empurrão suave, reposicionava um braço ou uma perna para fechar aquele vão por onde o calor escapava. Ele também era responsável por monitorar o ambiente imediato. Se a lona sobre a escotilha tinha se soltado, se um respingo de água salgada tinha entrado por algum ponto e molhado a beirada do isolamento de palha. Ele era os sentidos externos do organismo coletivo adormecido. Para assumir essa posição, era preciso um conhecimento íntimo dos sinais de frio e uma calma sob pressão inabalável. Acordar o grupo inteiro por um falso alarme era um erro, mas falhar em detectar um verdadeiro era uma sentença de morte. Por isso, não era uma tarefa designada aleatoriamente. Os homens mais experientes, mais observadores e de pulso mais firme eram frequentemente os escolhidos, ou se voluntariavam para os turnos de sentinela. Era uma posição de respeito tácito. A própria resistência do sentinela era um desafio. Ficar parado, mesmo vestido, era frio. Para se manterem alertas e um pouco mais aquecidos, eles realizavam micromovimentos constantes. Contraíam e relaxavam os músculos das pernas e dos braços, moviam os dedos dos pés dentro das botas, rodavam os tornozelos. Olhavam frequentemente para suas próprias mãos, verificando a cor. Sabiam que se seus próprios dedos ficassem dormentes, sua capacidade de sentir o calor dos outros estaria comprometida. Após seu curto turno, o sentinela acordava seu substituto com um toque no ombro e um sussurro, passando um breve relatório em uma frase. Tudo está estável. Ou, o homem do canto direito está muito frio nas orelhas. Em seguida, ele mesmo se enfiava no aglomerado, aproveitando o calor acumulado que ele havia ajudado a guardar. Esse sistema de vigília ativa era o que transformava o sono coletivo de uma rendição passiva ao frio em um estado monitorado, e protegido. Completava o circuito de sobrevivência, adicionando uma camada de consciência à inconsciência necessária do repouso. Enquanto a maioria sonhava, um par de olhos vigilantes garantia que eles teriam a chance de sonhar novamente na noite seguinte. O trabalho do sentinela do sono era crucial para evitar a morte imediata pelo frio. Mas existia um preço biológico terrível e inevitável a ser pago por essa intimidade extrema que mantinha a tripulação viva. O aglomerado que preservava o calor também funcionava como uma incubadora perfeita para doenças, parasitas e infecções que se espalhavam com uma eficiência aterradora. A sobrevivência ao inverno era, portanto, uma troca cruel. Evitar a morte rápida pela hipotermia, aceitando uma deterioração lenta e dolorosa causada pela proximidade forçada. O primeiro e mais constante desses males eram os parasitas. Piolhos, pulgas e percevejos infestavam os cobertores coletivos, as dobras das roupas de lã e os próprios corpos dos homens. O calor do agrupamento era o paraíso para esses insetos, que se reproduziam rapidamente. A coceira era incessante, e o ato de coçar as picadas com unhas sujas abria pequenas feridas na pele. Essas feridas, em um ambiente úmido e salgado, infeccionavam com facilidade. Mas o pior não era o desconforto, era a doença que os piolhos podiam carregar. O tifo epidêmico, transmitido pelos piolhos do corpo, era um temor real. Se um homem adoecia, os sintomas de febre alta, dor de cabeça intensa e erupção cutânea apareciam rapidamente, e em questão de dias a doença se alastrava pelo aglomerado como fogo em palha seca. Um surto de tifo em um navio isolado no inverno era frequentemente uma sentença de morte para metade da tripulação, pois não havia tratamento, nem isolamento possível, nem escape. A umidade constante e o contato pele a pele, ou melhor, pele a roupa úmida, criavam outro flagelo.
As úlceras do mar, também chamadas de escorbuto da pele, embora não estivessem diretamente ligadas à falta de vitamina C, eram feridas purulentas que surgiam principalmente nas pernas, braços e nádegas, áreas de pressão constante e umidade. A combinação de frio, que prejudicava a circulação, o atrito da lã áspera e úmida, o sal incrustado nas roupas e uma dieta pobre em nutrientes essenciais para a cicatrização, fazia com que pequenos arranhões ou picadas se transformassem em chagas abertas e infectadas. Essas úlceras não cicatrizavam. Elas aumentavam, aprofundavam-se, emitindo um odor fétido característico. O pus misturava-se ao suor e à umidade dos cobertores. O homem afetado sofria dores intensas, e a infecção podia levar à febre e, por fim, à septicemia. O tratamento era limitado a limpar a ferida com água salgada, o que era agonizante, e tentar mantê-la coberta com panos o mais limpos possível, um desafio imenso nas condições do porão. Muitos piratas carregavam as cicatrizes dessas úlceras pelo resto da vida, marcas profundas de seus invernos no mar. O risco de congelamento ou gangrena por frio era uma ameaça direta e imediata, especialmente para os homens nas bordas do grupo. As extremidades, dedos dos pés, dedos das mãos, orelhas, nariz eram as primeiras a sofrer. A circulação, já reduzida para conservar calor para os órgãos vitais, era insuficiente nessas áreas periféricas expostas. A inspeção regular dessas partes era uma rotina vital, muitas vezes feita pelo próprio sentinela do sono ou durante as trocas de turno. O processo começava com uma dormência, uma sensação de alfinetadas, seguida por uma dor latejante. A pele ficava pálida, depois adquiria uma coloração amarelada, azulada ou até negra à medida que os tecidos morriam. Se apanhado a tempo, o reaquecimento lento podia salvar o membro, mas muitas vezes o dano era irreversível. A gangrena seca se instalava e a única forma de impedir que a infecção necrossante se espalhasse pelo corpo era a amputação. Essas amputações, feitas a bordo com serras de carpinteiro e facas aquecidas ao fogo, eram procedimentos horríveis e muitas vezes fatais por si só, devido ao choque e à infecção subsequente. A decisão de amputar um dedo do pé ou uma orelha era tomada com um pragmatismo sombrio. Era melhor perder uma parte do que a vida inteira. As doenças respiratórias eram outra praga do aglomerado. A pneumonia, na verdade, era um assassino tão comum quanto o próprio frio. O ar dentro do espaço de dormir era espesso, úmido e estagnado, carregado com os germes exalados por todos. Um homem com uma tosse ou um resfriado podia, em poucos dias, contagiar grande parte do grupo. A pneumonia se desenvolvia rapidamente em corpos já estressados pelo frio, pela má alimentação e pela exaustão. A tosse profunda, a febre alta e a dificuldade para respirar em um espaço abafado eram um pesadelo. Não havia antibióticos. O tratamento resumia-se a tentar manter o homem aquecido, hidratado e talvez dar-lhe uma dose extra de rum como paliativo, sabendo que suas chances eram mínimas. A morte por pneumonia era lenta e angustiante, e o corpo do falecido precisava ser removido rapidamente do agrupamento. Um ato tanto logístico quanto psicológico. Um lembrete brutal de que o refúgio térmico também era uma câmara de gás potencial para micróbios. Gerenciar esses riscos era um equilíbrio constante e quase impossível. Os piratas aceitavam essa realidade com um pragmatismo resignado. Eles sabiam que o aglomerado era a única coisa que os impedia de morrer de frio em uma única noite. Portanto, os piolhos, as úlceras e a tosse eram o preço a pagar, o mal menor. Eles desenvolviam pequenos rituais para mitigar, nunca para eliminar esses perigos. Havia uma tentativa de limpeza corporal, mesmo que apenas com um pano úmido e água salgada, nas roupas de baixo quando as condições permitiam. Os cobertores eram sacudidos e deixados ao vento gelado do convés por alguns minutos em dias menos hostis, na esperança de que o frio matasse alguns piolhos, embora seus ovos resistissem. Os homens nas bordas do grupo, mais expostos ao frio, mas também a um ar ligeiramente mais fresco, eram trocados com ainda mais frequência, tentando distribuir não só o frio, mas também a exposição ao ar viciado do centro. A aceitação dessa deterioração lenta era parte da mentalidade. Um homem que sobrevivesse ao inverno poderia estar coberto de cicatrizes de úlcera, com a ponta de alguns dedos perdida e uma tosse crônica, mas ele estaria vivo. E estar vivo, mesmo debilitado, significava que poderia saquear, beber e lutar novamente quando o gelo recuasse. A resiliência pirata não era apenas física, era também uma resiliência patológica. Seus corpos, embora marcados pela doença, desenvolviam uma certa resistência adquirida através da exposição constante a um caldo de cultivo de germes. Aqueles que sobreviviam a um surto de tifo, por exemplo,
dificilmente o pegavam novamente. Era uma seleção natural brutal e acelerada, ocorrendo dentro do apertado casulo de madeira de um navio à deriva no inverno. O aglomerado, portanto, era uma entidade paradoxal. Ao mesmo tempo escudo térmico e vetor de destruição lenta, o local onde a vida era preservada, ao mesmo tempo onde a saúde era minada dia após dia. Compreender esse duplo papel é essencial para entender o verdadeiro custo da sobrevivência pirata no Atlântico Norte. Um custo pago não em moedas de ouro, mas em carne, pus e cicatrizes. A aceitação pragmática dos males do aglomerado era um luxo que a rígida estrutura da Marinha Real simplesmente não permitia. Enquanto os piratas se deterioravam juntos, mas sobreviviam, os marinheiros da coroa frequentemente morriam de forma mais ordenada e solitária. A dramática diferença nas taxas de sobrevivência durante os invernos atlânticos não era uma questão de melhor equipamento ou navios mais robustos. Muitas vezes era exatamente o oposto. A diferença fundamental era filosófica e organizacional. De um lado, uma hierarquia inflexível que priorizava a disciplina e a ordem sobre a adaptação prática. Do outro, um pragmatismo coletivo brutal, onde a sobrevivência de cada um dependia literalmente da sobrevivência de todos. Nos navios de guerra ou mercantes da coroa, o espaço de dormir dos marinheiros comuns era governado pelo protocolo. Eles dormiam em redes ou redes individuais, suspensas nos convéses inferiores. Essas redes, embora práticas para economizar espaço e balançar com o movimento do navio, eram armadilhas térmicas no inverno. Suspenso no ar, o corpo de um homem estava exposto ao frio por todos os lados. O ar gelado circulava livremente abaixo, acima e ao redor da rede. O contato com outros corpos era impossível, pois as redes eram amarradas com uma distância regulamentar, separadas pela função e pelo status. Um artilheiro não dormia ao lado de um timoneiro sem uma razão hierárquica clara. Essa separação, que mantinha a ordem da cadeia de comando, quebrava a possibilidade de formar a unidade térmica coletiva que era o cerne da estratégia pirata. A própria disciplina naval, tão elogiada para o combate, era contraproducente para a sobrevivência ao frio extremo. A ordem e a limpeza eram fetiches. Desmontar as redes para criar uma cama coletiva no convés, amontoar cobertores de forma desordenada ou desmantelar divisórias para criar um espaço comum seria visto como insubordinação, uma afronta à disciplina e à boa ordem do navio. Um oficial que permitisse tal coisa seria considerado fraco, perdendo o respeito da tripulação e dos seus superiores. A hierarquia era sagrada, e ela se refletia no espaço físico. Os oficiais dormiam em cabines privativas, por menores que fossem. Essas cabines, localizadas na popa, eram ligeiramente mais quentes por estarem mais distantes da proa, que cortava as ondas geladas, e por vezes tinham pequenos aquecedores ou lareiras. A ideia de um capitão ou tenente descer e se amontoar com os marinheiros comuns para compartilhar calor era impensável, um ato que mancharia sua autoridade e quebraria a barreira essencial que separava os cavalheiros dos plebeus. Essa separação não era apenas física, era psicológica. Os oficiais viam a tripulação como uma massa de homens descartáveis, cujo conforto era irrelevante desde que cumprissem suas funções. O calor, portanto, não era um recurso democrático a ser compartilhado, mas um privilégio de rank. Os resultados dessa filosofia eram catastróficos e visíveis. Enquanto um grupo de piratas conseguia manter uma temperatura basal acima do ponto de congelamento dentro do seu aglomerado, os marinheiros da Marinha Real tremiam isolados em suas redes. A exaustão pelo frio era constante. Homens adoeciam de pneumonia e hipotermia com uma frequência muito maior. A morte por frio não era um evento dramático e coletivo, era uma deserção silenciosa e individual durante a noite. Um homem era encontrado de manhã, rígido e azulado em sua rede, enquanto o que dormia a 2 metros de distância, igualmente gelado, mal tinha forças para se levantar. A taxa de mortalidade por doenças e frio em expedições reais no inverno do Atlântico Norte era assustadoramente alta, um custo operacional que a coroa simplesmente absorvia como parte do preço de manter o poder naval. Os piratas, por outro lado, não podiam se dar ao luxo de perder um único par de braços. Cada homem era um ativo valioso, não apenas para trabalhar, mas para fornecer calor. Seu código, frequentemente acordado democraticamente no início da viagem, estabelecia uma forma de socialismo prático de sobrevivência. O capitão pirata, especialmente durante as crises de frio, estava no mesmo barco, literal e termicamente. Ele podia ter direitos a uma parcela maior do saque, mas não a uma parcela maior do calor coletivo. Em muitas ocasiões, o líder dormia no aglomerado, sua autoridade reforçada, não enfraquecida,
por compartilhar o mesmo sofrimento e a mesma solução. Isso criava uma coesão poderosa. A diferença se estendia à gestão de recursos. Num navio real, os cobertores extras, as velas de reserva ou os materiais isolantes eram guardados em depósitos controlados pelo intendente. Sua distribuição seguia regulamentos e requisições. No navio pirata, qualquer pedaço de pano, qualquer cobertor capturado era imediatamente colocado em uso coletivo. Não havia burocracia térmica. A necessidade ditava ação imediata. Se fosse necessário desmontar a porta da cabine do capitão para forrar uma parede gelada, ela era desmontada. A eficiência prática superava qualquer consideração de propriedade ou protocolo. Essa mentalidade se refletia em tudo. Na alimentação, onde a última gordura era dividida igualmente antes do repouso, na gestão dos turnos, onde a rotação era sagrada para o bem de todos, e no cuidado com os doentes, onde um homem com princípio de hipotermia era puxado para o centro do grupo, não deixado para tremer sozinho em um canto. O navio pirata, portanto, funcionava como um superorganismo onde cada célula era vital para a homeostase térmica do todo. O navio real funcionava como uma máquina com peças descartáveis, onde a quebra de uma peça, a morte de um marinheiro, era lamentável, mas não paralisante para a função da máquina como um todo. Este contraste oferece uma lição profunda sobre a organização humana em condições extremas. A estrutura hierárquica e rígida da Marinha Real, tão eficaz para comandar batalhas e impor disciplina, provou-se disfuncional para o desafio básico da preservação da vida no frio. Era uma tecnologia social projetada para o controle e a guerra, não para a resiliência ambiental. A estrutura horizontal e pragmática dos piratas, nascida da necessidade e do consentimento, revelou-se uma tecnologia social superior para a sobrevivência. Eles descobriram, pela prática mais dura, que contra a indiferença absoluta da natureza, a democracia do calor era mais poderosa do que a da autoridade dos uniformes. Enquanto os navios da coroa perdiam homens para o gelo, mantendo suas bandeiras hasteadas e suas redes perfeitamente alinhadas, os navios piratas, fedorentos, amontoados e improvisados, mantinham seus tripulantes vivos, ainda que doentes e marcados, através do simples, antigo e profundamente eficaz ato de se unirem, não como soldados sob um comando, mas como companheiros em um pacto de calor mútuo. No fim, o maior saque do inverno não era um navio mercante, mas o próprio amanhecer, e os piratas, com seu pragmatismo igualitário, tinham desenvolvido um método muito melhor para roubá-lo das garras do frio. A coesão que mantinha o grupo unido fisicamente, transformando-o em uma unidade térmica, precisava ser sustentada por algo mais do que apenas a necessidade prática de calor. O frio extremo ataca a mente tanto quanto o corpo, induzindo uma letargia perigosa, um desejo profundo de simplesmente fechar os olhos e desistir. Os piratas, conscientes desse perigo psicológico, desenvolviam uma série de rituais e práticas informais projetadas para fortalecer a resiliência mental do grupo, transformando o sofrimento compartilhado em um elo de identidade e propósito. Essas técnicas eram tão vitais para a sobrevivência quanto a própria formação em colmeia. Porque um homem que perdia a vontade de lutar era um homem que parava de tremer, e isso era o primeiro passo para a morte. A hora que antecedia o sono, quando os homens já estavam acomodados no espaço preparado, mas ainda acordados, era um momento crucial para essa engenharia social. No escuro, ouvindo o vento uivar lá fora, começavam as histórias. Não eram narrativas elaboradas, mas relatos simples, repetidos, de saques passados de portos distantes, de mulheres encontradas, de golpes de sorte inacreditáveis. A voz de um homem, baixa e rouca, contava como escaparam de um navio de guerra em uma tempestade, ou como encontraram um esconderijo repleto de rum. Outro acrescentava um detalhe. Um terceiro corrigia um ponto. Essas histórias não eram apenas entretenimento. Eram uma reafirmação coletiva de identidade. Eles lembravam uns aos outros de quem eram. Não apenas vítimas do frio, mas homens de ação, de sorte, de rebeldia. Era um antídoto contra a impotência sentida diante do inverno. O canto também tinha seu papel, mas não era o canto vigoroso de trabalho. Eram canções baixas, quase murmúrios, melodias simples que vários homens conheciam. Alguém começava uma linha, outros se juntavam no refrão. O ato de cantar juntos, mesmo que sussurrado, sincronizava a respiração e criava uma sensação de normalidade e continuidade. Era um som humano impondo sua presença sobre o ruído inumano do vento e do gelo. O planejamento do futuro era outra ferramenta poderosa. Na escuridão, discutiam planos para a primavera.
Para que ilha iriam primeiro? Que navio mercante da Companhia das Índias tentariam interceptar? Como dividiriam o saque? Essas conversas, cheias de detalhes concretos e esperança, serviam como uma âncora psicológica. Elas tiravam o foco da miséria presente e o projetavam em um futuro desejável e possível. O frio, portanto, não era o fim. Era apenas um obstáculo temporário no caminho para a próxima aventura e recompensa. Essa sensação de propósito coletivo era um combustível mental que mantinha a chama da resistência acesa. A partilha igualitária do sofrimento que já mencionamos no contexto físico era também um poderoso ritual psicológico. Quando o homem mais friorento ou doente era colocado no centro mais quente do aglomerado, isso não era apenas termodinâmica, era um ato de código moral, uma cerimônia que reforçava que nenhum homem seria deixado para trás. O indivíduo que recebia esse lugar sentia-se protegido pelo grupo. Os que o concediam sentiam-se fortalecidos por sua própria generosidade e força. Era uma transação que aumentava o capital social e a confiança mútua. Da mesma forma, a rotação das posições mais expostas era vista como uma questão de justiça, não apenas de eficiência. A ideia de que hoje é minha vez na borda, amanhã será a sua, criava um senso de equidade que desarmava o ressentimento, um sentimento que poderia ser tão corrosivo quanto o frio. Esse tratamento justo, em um mundo onde a justiça era rara, fortalecia os laços de lealdade fraternal de uma forma que palavras de encorajamento sozinhas nunca conseguiriam. A superstição e os pequenos rituais pessoais também desempenhavam um papel inesperadamente importante. Um homem que sempre colocava seu facão de uma certa maneira antes de deitar. Outro que sussurrava uma frase específica. Ou aquele que acreditava que um determinado nó na corda do cobertor trazia sorte. Os outros podiam até rir disso, mas respeitavam. Em um ambiente totalmente fora de controle, onde forças naturais gigantescas decidiam quem viveria ou morreria, esses pequenos atos de ritual ofereciam uma ilusão de controle. Dava ao indivíduo uma sensação de agência, de que ele estava fazendo algo para influenciar seu destino. E quando um grupo inteiro compartilha ou tolera essas pequenas superstições, elas se tornam uma cultura coletiva, um conjunto de símbolos privados que fortalecem a identidade do grupo contra o caos externo. Então, a linguagem usada também era uma ferramenta. Eles davam nomes às suas práticas e aos seus papéis. O ninho, a colmeia, o sentinela do sono. Dar nome a algo é dominá-lo, torná-lo familiar. Chamar a horrível formação de dormir de colmeia a transformava, sutilmente, de um amontoado desesperado em uma estrutura organizada, com um propósito como a de um inseto trabalhador. O homem na posição mais exposta não era apenas o que estava com mais frio. Era o escudo, um título que carregava um senso de dever e importância. Essa linguagem criava um quadro mental que enquadrava a experiência de uma forma mais suportável, mais nobre até. Tudo isso culminava na construção de uma fortaleza mental coletiva. O agrupamento físico era, portanto, também uma afirmação psicológica. O contato constante, o cheiro do outro, o som da respiração alheia, tudo isso quebrava a solidão, o grande inimigo da mente em situações extremas. Um homem sozinho no frio entra em pânico rapidamente. Um homem sentindo as costas de um companheiro contra as suas, ouvindo a respiração regular dos outros, sabia que não estava sozinho. A carga era dividida, o medo era diluído. A vontade de um fortalecia a vontade do outro. Essa rede de apoio psicológico era o que impedia que homens fortes e destemidos em batalha sucumbissem ao desespero silencioso do frio. Era um sistema de alerta precoce para a depressão e a apatia, tão monitorado quanto os sinais de hipotermia. Os rituais noturnos, as histórias, os planos eram como a manutenção diária dessa fortaleza, reforçando suas paredes contra o assalto constante do desânimo. No fim, a técnica mais avançada de sobrevivência pirata não estava em como amarrar um nó ou apontar um canhão, mas em como amarrar as mentes dos homens umas às outras, criando uma rede de resiliência que era muito mais difícil de quebrar do que qualquer casco de madeira. O frio podia gelar seus corpos, mas esses rituais mantinham suas identidades coletivas aquecidas, e era essa chama que, no final das contas, os trazia de volta ao convés a cada amanhecer, prontos para enfrentar mais um dia no inferno gelado. A resiliência pirata não nasceu apenas da necessidade e da experiência própria em alto mar, mas também de uma característica fundamental de seu modo de vida: a capacidade de assimilar e adaptar qualquer conhecimento útil, independente de sua origem.
Em suas viagens, muitos desses homens frequentavam as margens geladas do mundo, como a Terra Nova, a costa do Labrador ou as ilhas do Ártico. Nessas escalas forçadas, para buscar água, caçar ou fazer reparos, eles inevitavelmente entravam em contato com os povos que dominavam aqueles ambientes há milênios, os Inuit, os povos Mi'kmaq e outras nações indígenas. Longe de serem apenas saqueadores nessas interações, os piratas, em sua luta pela sobrevivência, tornavam-se observadores astutos e alunos pragmáticos. O conhecimento nativo sobre o frio era uma tecnologia de vida, e os piratas, sempre ávidos por qualquer vantagem, não hesitavam em roubá-lo, adaptá-lo e incorporá-lo ao seu já considerável repertório de truques de sobrevivência. A primeira e mais impactante lição provavelmente foi a importância absoluta de isolar o corpo do chão frio. Nas aldeias, os piratas viam as estruturas de dormir elevadas com camadas espessas de peles de animais, musgo seco e galhos. Eles compreenderam que a perda de calor por condução direta com a superfície gelada era um dos maiores drenos. Aplicaram isso imediatamente em seus navios. A ideia de forrar o chão do porão com palha, serragem e velas era uma aplicação direta desse princípio, usando os materiais que tinham à mão. O musgo seco, quando podiam coletar, era especialmente valorizado por suas propriedades de isolamento e absorção de umidade, tornando-se um item de troca ou pilhagem tão valioso quanto uma garrafa de rum em certas circunstâncias. A observação das vestimentas nativas também foi reveladora. Eles notaram que as peles de animais, usadas com o pelo para dentro, ofereciam um isolamento incomparável. Enquanto não podiam caçar focas ou renas em alto mar, o princípio foi adaptado. Peles de animais capturadas em saques, como couros bovinos ou de carneiro, que normalmente seriam usadas para fazer equipamentos, eram recicladas como forração para os espaços de dormir ou até como cobertores extras. A ideia de usar múltiplas camadas de pele, criando bolsas de ar, reforçou suas próprias práticas de vestir todas as roupas disponíveis. Técnicas de manejo de umidade e vento também foram assimiladas. Eles podem ter observado a construção de abrigos com túneis de entrada baixos, que impediam a entrada direta do vento frio e permitiam que o ar quente, mais leve, ficasse retido na parte superior. Isso ecoava diretamente em seu cuidado, em criar antecâmaras com lonas nas escotilhas e em usar barris para quebrar correntes de ar dentro do porão. O conhecimento sobre o tratamento de peles para torná-las impermeáveis, usando gordura animal, também chamou a atenção. Os piratas adaptaram isso usando o próprio sebo de sua carne salgada ou a banha rançosa de seus barris. Eles esfregavam essas gorduras em botas de couro muito gastas ou em emendas de capas, uma tentativa rudimentar de vedação contra a água. Não era tão eficaz quanto o processamento indígena, mas era melhor do que nada. A própria dieta indígena, rica em gordura animal fresca, como a gordura de foca ou baleia, serviu como uma confirmação poderosa de suas próprias práticas instintivas. Ver povos prosperando no frio extremo consumindo grandes quantidades de gordura corroborava sua estratégia de comer banha e manteiga antes de dormir. Talvez tenham aprendido também a valorizar certos subprodutos. A ideia de comer o fígado cru de animais recém-caçados para evitar o escorbuto pode ter chegado até eles, embora a aplicação fosse difícil no mar. No entanto, a ênfase em partes ricas em nutrientes reforçava a busca por qualquer fonte de vitamina em suas provisões monótonas. Técnicas de respiração para conservar calor e controle corporal, embora menos documentadas, podem ter sido observadas e imitadas de forma grosseira. A calma e a economia de movimento dos caçadores nativos, contrastando com a agitação desperdiçadora de energia de um marinheiro com frio, eram lições objetivas. Os piratas mais espertos aprenderam a controlar o pânico e a mover-se de forma mais deliberada para conservar energia térmica. É crucial entender que essa assimilação não era um intercâmbio cultural respeitoso, mas um roubo seletivo e pragmático. Os piratas não buscavam entender o significado espiritual ou a tradição por trás das técnicas. Eles extraíam o princípio mecânico e o aplicavam com os materiais disponíveis em seu contexto totalmente diferente. Um navio de madeira em movimento. O conhecimento nativo era desmontado, destilado e remontado dentro das limitações piratas. Uma técnica de construção de iglu, por exemplo, era inútil para eles, mas o princípio de isolamento térmico com neve compactada podia inspirar, em algum nível, a ideia de usar barris cheios de neve para criar uma barreira isolante em partes específicas do convés, algo que há registros de alguns terem tentado. Esse processo de hibridização criou um corpo de conhecimento único, nem totalmente europeu, nem indígena, mas inteiramente pirata. Era um saber de fronteira,
nascido da necessidade, da observação e da vontade feroz de sobreviver a qualquer custo, pegando emprestado de qualquer um que parecesse saber mais sobre como enganar a morte por frio. Portanto, quando vemos um pirata se deitando sobre uma cama de palha e velas, vestindo camadas sobre camadas e untando seu casaco com banha, estamos vendo não apenas um marinheiro desesperado, mas o resultado de um processo informal de troca de conhecimentos, onde o professor involuntário foram os verdadeiros mestres da sobrevivência no Ártico, e o aluno foi um bando de foras da laia com uma capacidade incomum de aprender e adaptar. Essa inteligência adaptativa, essa falta de preconceito em relação à fonte do conhecimento, foi uma das armas secretas que lhes permitiu sobreviver onde a bem-educada e hierárquica Marinha Real, fechada em suas tradições europeias, fracassava miseravelmente. Esse conhecimento assimilado, seja dos povos nativos ou da experiência própria, culminava em um dos momentos mais delicados e perigosos do ciclo diário, a transição do estado de repouso aquecido, ainda que precário, de volta para a atividade no convés gelado. O despertar não era um evento abrupto, um simples levantar e subir. Era um protocolo meticuloso e controlado, uma dança coreografada cujo fracasso podia resultar em choque térmico, lesões graves ou até parada cardíaca. O perigo residia no contraste brutal entre o microclima do aglomerado e o ambiente hostil do convés e no estado do corpo que saía do repouso. Após horas de relativa imobilidade, a circulação sanguínea estava voltada para o núcleo, os músculos estavam frios e contraídos e o metabolismo estava em seu ponto mais baixo. Saltar dessa condição diretamente para o trabalho árduo, no ar congelante, era como jogar um vidro quente em água gelada. O choque poderia ser fatal. O processo começava ainda dentro da segurança relativa do aglomerado. O sinal para o despertar não era um grito, mas um toque ou um sussurro do sentinela do sono para os homens que estavam programados para o próximo turno. Os primeiros a serem mobilizados eram justamente os que estavam nas bordas do grupo, os escudos. Eles já estavam naturalmente mais frios do que os do centro, então sua transição podia ser um pouco mais direta, mas ainda assim controlada. Eles não se levantavam de imediato. Primeiro, dentro do saco de dormir coletivo ou sob os cobertores, começavam uma série de micromovimentos. Flexionavam e estendiam os dedos dos pés e das mãos repetidamente, sentindo o sangue fluir de volta para as extremidades como uma picada de alfinetes. Rodavam os tornozelos e os pulsos em movimentos circulares lentos. Contraíam e relaxavam os músculos das panturrilhas e das coxas. Tudo isso era feito no escuro, em silêncio, com os olhos fechados, concentrando-se apenas em reativar a circulação periférica sem perturbar excessivamente o calor do núcleo do grupo que ainda continuaria dormindo. Só então, após alguns minutos desses exercícios de reativação, é que eles se desvencilhavam cuidadosamente do emaranhado de corpos. Deslizavam para fora, tentando minimizar a abertura por onde o ar frio pudesse entrar. Ao se levantarem, já com suas várias camadas de roupa, a primeira ação não era subir a escotilha. Era um período de atividade leve no próprio porão, agora mais vazio. Eles se alongavam de forma mais ampla, agachavam-se lentamente, balançavam os braços em grandes círculos. O objetivo era elevar a temperatura corporal central através do movimento muscular leve, gerando um calor interno novo antes de enfrentar o frio externo. Era como colocar lenha na fornalha e soprar as brasas antes de abrir a porta do forno. Simultaneamente, o grupo remanescente no aglomerado, reduzido em número, se reorganizava instantaneamente. Os homens do centro se moviam para preencher os espaços deixados pelos que saíram, fechando o vazio térmico e mantendo a integridade do ninho para o próximo turno de descanso que viria mais tarde. O próximo passo era a preparação final no porão. Os homens vestiam as camadas mais externas que haviam deixado para escorrer ou secar um pouco, os casacos mais pesados, os capotes encharcados de umidade salgada, as botas. Ajustavam os gorros, puxando-os bem sobre as orelhas, e enrolavam panos no pescoço. Só quando sentiam que o calor do exercício leve já os percorria, com a respiração um pouco mais acelerada e a sensação de frio sendo mais tolerável, é que se dirigiam à escotilha. A subida para o convés também era faseada. A lona era levantada, mas eles não emergiam imediatamente. Ficavam um momento no topo da escada, expondo apenas a cabeça e os ombros ao ar cortante, permitindo que o corpo se aclimatasse ao primeiro impacto. Era um choque, inevitavelmente. O ar gelado queimava os pulmões e fazia os olhos lacrimejarem. Mas após essa pausa de alguns segundos, subiam completamente. No convés, a disciplina do despertar controlado continuava. A primeira tarefa nunca era a mais árdua.
Não iam imediatamente içar velas pesadas ou manusear cordas congeladas. Começavam com deveres que envolviam movimento moderado e constante. Vigia, caminhada pelo convés para inspecionar, bombeamento de água em ritmo constante. Essas atividades mantinham o calor gerado no porão e gradualmente o aumentavam. Após talvez meia hora, quando o corpo já estava totalmente em modo de trabalho, a circulação plenamente reativada e os músculos aquecidos, aí sim eles podiam assumir trabalhos pesados. Ignorar esse protocolo era um risco conhecido. Histórias corriam sobre homens que, com pressa ou rebeldia, saltaram direto do aglomerado para uma tarefa extenuante e simplesmente caíram mortos, vítimas de um colapso cardiovascular que o corpo estressado pelo frio não conseguiu suportar. O despertar controlado era, portanto, uma extensão da filosofia de preservação de energia. Era o entendimento de que o corpo é uma máquina que precisa ser ligada e aquecida antes de operar em potência máxima. Essa transição coreografada era tão vital para a sobrevivência quanto o próprio ato de dormir agrupado. Ela garantia que o investimento térmico do repouso coletivo não fosse desperdiçado por um choque fatal no momento da transição, assegurando que o homem chegasse ao seu turno de trabalho não apenas acordado, mas termicamente preparado para enfrentar as horas de provação que o aguardavam no mundo aberto e implacável do convés de um navio pirata no inverno do Atlântico Norte. O despertar controlado protegia o corpo do choque térmico, mas a verdadeira guerra contra o frio era travada com as ferramentas disponíveis, e nessas condições, a inventividade tornava-se uma arma tão crucial quanto um mosquete. A escassez absoluta de equipamentos adequados forçava os piratas a uma engenharia de sobrevivência radical, transformando objetos comuns do cotidiano naval em equipamentos térmicos especializados. A inovação não era um luxo ou uma curiosidade. Era uma resposta direta e desesperada à necessidade de criar microclimas de proteção onde não existiam. O exemplo mais notável dessa criatividade era o saco de dormir coletivo. Como indivíduos não possuíam sacos de dormir, eles os criavam em escala comunal. Velas velhas, já remendadas diversas vezes e consideradas inúteis para a navegação, eram recuperadas. Com agulhas de velame e cordame grosso, costuravam várias dessas lonas pesadas umas nas outras, formando um grande envelope retangular ou tubular. Esse envelope grosso de lona era então colocado sobre a camada de palha e cobertores no chão. Grupos de 6 a 8 homens se enfiavam dentro dele, como larvas em um casulo. A lona, embora não respirável, criava uma barreira física formidável contra correntes de ar e isolava um pouco mais a umidade ascendente do chão. Combinado com o calor corporal interno, esse saco coletivo transformava-se em uma bolha térmica significativamente mais eficiente do que apenas cobertores soltos. Era pesado, abafado e cheirava a 1000 homens, mas dentro daquele casulo de lona, a temperatura era outra. Os travesseiros, ou o que fazia suas vezes, eram outro exemplo de improvisação inteligente. Manter a cabeça isolada era crítico, pois uma grande quantidade de calor corporal é perdida pela cabeça e pelo pescoço. Usar um chapéu para dormir resolvia parte do problema, mas elevar a cabeça ajudava na respiração e no conforto. Como ninguém tinha travesseiros de penas, eles os fabricavam. Sacos de estopa vazios, que antes carregavam grãos ou biscoitos, eram enchidos com palha seca, serragem ou até com trapos amolecidos. Amarrados firmemente, viravam um apoio rígido mas isolante para a nuca. Outros preferiam usar suas próprias roupas extras, um casaco dobrado, um colete enrolado, qualquer coisa que criasse uma camada de ar entre a cabeça e o chão duro. O importante era que o material fosse seco, pois um travesseiro úmido era uma fonte de frio direta na região mais sensível. Em alguns casos, usavam pequenos sacos de couro cheios de cortiça, um material obtido em escalas e notável por suas propriedades isolantes e de flutuação, mostrando como até os materiais de salvatagem eram reciclados para a sobrevivência térmica. O controle do espaço dentro do porão também exigia inovações arquitetônicas leves. Cortinas térmicas improvisadas eram uma delas. Velas muito rasgadas para servirem como casulo ainda podiam ser úteis. Elas eram penduradas em cordas esticadas entre as vigas do porão ou amarradas a barris, criando divisórias pesadas. Essas cortinas de lona não serviam para dividir quartos, mas para segmentar o fluxo de ar. Colocadas estrategicamente entre a área de agrupamento e a escotilha, ou uma abertura no casco, elas quebravam a corrente de ar direta, desacelerando a invasão de ar gelado. Em navios maiores, essas cortinas podiam criar um corredor labiríntico, que forçava o ar a perder velocidade e se misturar com o ar menos frio antes de atingir os homens adormecidos. Era um sistema passivo de gestão climática,
usando apenas materiais que de outra forma seriam lixo. Uma das inovações mais curiosas e que demonstra um entendimento intuitivo de princípios térmicos envolvia o uso de água como massa térmica. Sabiam por experiência que a água salgada congela a uma temperatura mais baixa do que a água doce. Em noites particularmente geladas, alguns tripulantes mais engenhosos pegavam latas ou baldes de metal fechados, ou até lanternas sem fogo, e os enchiam com água salobra do mar. Esses recipientes eram então colocados no centro do aglomerado ou nas imediações. A água, com seu alto calor específico, esfriava muito lentamente em comparação com o ar ao redor. No processo de resfriamento lento, ela liberava uma ínfima quantidade de calor para o ambiente imediato. Não era nada que pudesse ser sentido como um aquecedor, mas em um espaço tão apertado e isolado, qualquer fonte de calor passivo, por menor que fosse, ajudava a elevar a temperatura basal em uma fração de grau. Além disso, quando a água finalmente começava a congelar, o processo de mudança de estado de líquido para sólido libera uma pequena quantidade de calor latente. Era um truque físico complexo utilizado de forma empírica, um testemunho da observação aguçada desses homens. Até as próprias roupas eram alvo de modificações forçadas. Luvas perdidas ou furadas não eram descartadas. Suas partes boas eram costuradas para criar tênis, que são mais quentes do que luvas com dedos separados porque mantêm os dedos juntos, compartilhando calor. Golas de casacos eram ampliadas com pedaços de outros tecidos para permitir que se puxassem sobre o nariz e a boca durante o sono. Botas sem sola eram remendadas com madeira e couro retirados de velhos cabides ou de bolsas. A ideia de vestimenta cobertor era levada ao extremo com a criação de mantos compartilhados feitos de múltiplas capas de lã costuradas, tão pesadas que precisavam ser carregadas por 2 homens, mas que cobriam uma fileira inteira do aglomerado. Essa capacidade de ver potencial térmico em qualquer objeto é que definia a inovação forçada. Um barril vazio não era apenas um recipiente. Era uma parede potencial, um assento isolado do chão ou, se cerrado ao meio, um abrigo rudimentar para um sentinela. Uma corda velha não era apenas corda. Desfiada, virava material de preenchimento para uma roupa ou para calafetar uma fresta. Nada era desperdiçado porque tudo podia ser transformado em uma defesa contra o frio. Essa engenhosidade nascida do desespero contrastava fortemente com a situação na Marinha Real, onde os regulamentos e a cadeia de suprimentos centralizada muitas vezes impediam esse tipo de improvisação radical. No navio pirata, a sobrevivência era um projeto de código aberto, onde qualquer homem podia contribuir com uma ideia, e onde o único critério para a adoção era uma pergunta simples: isso nos deixa menos gelados? A resposta, materializada em sacos de lona, travesseiros de estopa e cortinas de velas velhas, era um testemunho silencioso de que a maior inovação em condições extremas não é a tecnologia mais avançada, mas a capacidade mais profunda de transformar o que se tem no que se precisa para ver mais um amanhecer. O legado dessas inovações desesperadas e desse conhecimento coletivo não se perdeu no tempo com os últimos navios piratas. Pelo contrário, as técnicas que eles desenvolveram empiricamente, à base de tentativa, erro e puro instinto de sobrevivência, encontram hoje uma comprovação sólida e detalhada na ciência moderna da termorregulação, da fisiologia e da psicologia de grupos em ambientes hostis. O que era feito por necessidade cega revela-se, sob a lente do método científico, um protocolo brilhante e eficiente. Vamos pegar a formação em colmeia, o coração do sistema. A ciência explica perfeitamente sua eficácia. Ao se deitarem de lado, encaixados, os piratas minimizavam a área de superfície corporal exposta ao ambiente frio. O calor é perdido por radiação, convecção e condução, e essa formação cortava drasticamente as perdas por convecção, correntes de ar, e condução, contato com superfícies frias. O contato corpo a corpo permitia a transferência direta de calor por condução entre as superfícies quentes, equalizando a temperatura do grupo. Hoje, essa técnica é ensinada em treinamentos de sobrevivência militar, em cursos de sobrevivência polar e em manuais de montanhismo. A posição específica, conhecida como colher ou aglomerado, é reconhecida como a forma mais eficiente para grupos pequenos conservarem calor sem equipamento. Os piratas, sem saberem de física, dominavam a geometria da preservação térmica. O sistema de turnos de 4 horas, que mantinha o ninho sempre habitado e com calor residual, é um princípio claro de gestão eficiente de energia em sistemas biológicos coletivos. A biologia moderna entende que o metabolismo em repouso gera uma quantidade basal de calor. Ao nunca deixar o espaço esvaziar completamente,
Os piratas mantinham uma massa térmica ativa aos corpos, constantemente recarregando o sistema. Era como manter uma fogueira sempre com algumas brasas acesas, para a qual se adiciona lenha nova antes que se apague por completo. Em logística e gerenciamento de recursos, esse princípio de fluxo contínuo e estoque de segurança é fundamental. Eles aplicavam isso ao seu recurso mais precioso, o calor metabólico. A disciplina dos turnos garantia que a fornalha nunca ficaria vazia. A dieta hipercalórica e rica em gordura antes do repouso é outro ponto de perfeito alinhamento com a ciência. A termogênese induzida pela dieta, especialmente por gorduras e proteínas, é um fenômeno bem documentado. O consumo de gordura eleva a temperatura corporal central, porque sua digestão e metabolismo são processos que demandam energia e, portanto, liberam calor. Nutricionistas e fisiologistas que trabalham com atletas de ambientes extremos, como exploradores polares, recomendam exatamente isso: refeições densas em calorias, com alto teor de gordura, antes dos períodos de descanso em condições de frio intenso. Os piratas instintivamente faziam o timing perfeito, sincronizando o pico da termogênese com o momento de maior vulnerabilidade térmica. A gestão da umidade, aquela batalha invisível, também é respaldada pela física. A condutividade térmica da água é cerca de 25 vezes maior que a do ar. Manter as roupas o mais secas possível não era uma questão de conforto, mas uma necessidade termodinâmica crítica. Suas técnicas de espremer as roupas, usar palha como camada de drenagem e ventilar os cobertores eram tentativas empíricas de controlar o microclima, reduzindo a condutividade do seu isolamento pessoal e coletivo. Até o hábito de dormir com um pano sobre o rosto encontra eco em equipamentos modernos, máscaras de dormir para climas frios ou buffs umedecidos que aquecem o ar inalado. O contraste com a marinha real é talvez a lição organizacional mais rica e comprovada pelas ciências sociais aplicadas a situações de crise. Em condições extremas, onde a sobrevivência do grupo é a prioridade máxima, estruturas horizontais, cooperativas e flexíveis tendem a superar estruturas hierárquicas, rígidas e baseadas em status. A sociologia e a psicologia de desastres mostram que comunidades que cooperam, compartilham recursos e tomam decisões de forma mais igualitária têm taxas de sobrevivência maiores. O navio pirata, com seu código acordado e seu pragmatismo democrático do calor, era um exemplo precoce desse fenômeno. O navio da marinha, com sua hierarquia rígida que separava o calor dos oficiais do frio dos marinheiros, era uma estrutura disfuncional para aquele desafio específico. É uma prova histórica de que a eficácia de uma organização depende do problema que ela precisa resolver. As inovações forçadas, como os sacos de dormir de lona e as cortinas térmicas, são demonstrações práticas de princípios de engenharia. Isolamento, barreira ao vento, criação de microclimas. A ideia de usar água salgada como massa térmica, liberando calor lentamente ao se resfriar, é um entendimento intuitivo da capacidade térmica e do calor latente. Eles estavam, sem saber, manipulando variáveis físicas para criar um ambiente menos hostil. A ciência moderna não apenas valida essas práticas, mas também explica por que elas funcionavam, preenchendo com dados e equações o que para os piratas era apenas a diferença entre acordar ou não. O legado final, portanto, não é apenas um conjunto de curiosidades históricas sobre um bando de fora da lei. É um estudo de caso profundo sobre resiliência humana. Os piratas, por necessidade absoluta, realizaram uma forma primitiva e altamente eficaz de bioengenharia social. Eles entenderam que, diante da indiferença brutal da natureza, o corpo humano individual tem limites estreitos, mas o corpo coletivo, organizado com inteligência prática, pode expandir esses limites de forma extraordinária. Suas técnicas eram um protocolo de preservação da vida que integrava nutrição, gestão de energia, engenharia de espaço, psicologia grupal e cuidado mútuo em um sistema coerente. Eles não sobreviviam apesar de serem piratas. Em muitos aspectos, sobreviviam porque a estrutura social pirata, com seu pragmatismo e igualitarismo forçado, permitia que essas soluções emergissem e fossem implementadas de forma coletiva. Hoje, quando um grupo de alpinistas se agrupa em uma caverna de gelo, quando soldados em treinamento aprendem a compartilhar o calor corporal, ou quando sobreviventes de um desastre se organizam para proteger os mais vulneráveis, eles estão, mesmo que inconscientemente, ecoando as lições dormente aprendidas por aqueles homens em seus navios de madeira, enfrentando o inverno infinito do Atlântico Norte. O legado é a prova de que o conhecimento mais vital sobre a sobrevivência nem sempre vem de laboratórios ou academias. Às vezes, ele emerge do fundo do desespero, testado na pele.
e sobrevive ao tempo porque simplesmente funciona.